A paz do Senhor, meus irmãos queridos, seja bem-vindo aqui ao Crente Podcast, você que está chegando aqui a mais um episódio. Meu nome é Rafael e eu quero agradecer por você que está sempre assistindo aí o Crente Podcast, maratonando nossos vídeos. E eu quero para você já ficar aqui nesse vídeo, não sai daí, fica até o final, porque hoje eu tenho um testemunho de restauração de casamento após uma traição. Você vai ouvir um testemunho e vai ver, testemunhar que é possível sim a restauração de um casamento após uma traição, quando Jesus Cristo é o centro, quando colocamos Jesus no centro do relacionamento, assim é possível a restauração em Jesus Cristo. E para contar esse testemunho, eu convidei aqui a pastora Juliana Cândido. Pastora, seja bem-vinda aqui no Crente Podcast. Obrigada por esse convite. Estou muito feliz por poder compartilhar, né? Um momento que não é tão bonito de se expor, mas eu creio que quando as pessoas compreendem, né, acaba se tornando um testemunho muito lindo, né? Para você contar esse testemunho, exige muita coragem e estar bem resolvido, né? Bem resolvido. E você entender o propósito Sim. de tudo isso que aconteceu. E hoje você glorificar a Deus com o seu testemunho, né? É algo que aconteceu no seu passado. Mas hoje eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas hoje o seu testemunho. Você já contou aqui nos bastidores um pouco do seu testemunho. E eu tenho certeza que você que está escutando aí vai ficar... você vai ser edificado por esse testemunho. Então não sai daí porque é poderoso. Pastora Juliana é da Igreja Águas do Altar, da cidade de Cajamar, né? Do interior de São Paulo. Que benção. E o seu esposo, o nome dele como é? Márcio Cândido. Márcio Cândido, que é hoje ele não está aqui, né? Hoje ele teve um compromisso, mas é dele hoje, de vocês dois, de nós hoje o dois. testemunho. Isso. Que bom. Bom, mas vamos aí conhecer esse testemunho, essa história. Vamos falar um pouquinho aí, como que foi o namoro de vocês? Então, né, algumas pessoas ficam, nossa, era tão novinha, mas a gente se conheceu, eu tinha 12 anos. E nessa época o nosso bairro era muito seguro, né? Era um bairro pequeno, então minha mãe deixava eu sair, ir nas matinês, né? Para explicar todo o contexto, nós não éramos cristãos, né? Não venho de família cristã. Minha mãe e meu pai julgávamos ali, católico, mais católico que não vai para missa, sabe assim? Uhum, então eu não cresci com uma base cristã e nem o meu marido, né? Até então, a pessoa que eu iria namorar. Então, nós não viemos de um contexto cristão. Então, minha mãe achava uma gracinha, né? Eu estar indo em lugares, indo em festinhas. E foi numa dessas festinhas que eu conheci o meu marido. Ele tocava pagode, né? Era pagodeirinho ali. Na época, ele tinha 17 anos, eu tinha 12. E a gente acabou ficando, aquela coisa do ficar, né? Uhum. Então, ficou uma vez, ficou 2 vezes, aí começamos a ficar durante alguns meses. Nisso, eu completei 13 anos. E foi quando a minha mãe descobriu que nós estávamos de namorico escondido. E ela disse para ele, então, vir pedir em namoro, né? Então, ali a gente começou a namorar, eu tinha 13 anos. Não era um namoro maduro, né? Já diz a minha idade. Era adolescente, ele também muito jovem. Então, era um namoro ali um pouco conturbado. A gente brigava por coisinhas. E terminamos uma vez o namoro, depois voltou. Enfim, e com 13 para 14 anos, eu engravidei. E ali, durante a minha gestação, com 6 meses mais ou menos de gestação, minha mãe perguntou se a gente queria, né, morar juntos, se ele queria me assumir. Ali ele já estava com 18 para 19 anos, já era maior de idade, eu ainda menor. Uhum. E com o consentimento dos meus pais, a gente foi morar junto. Ali começou a nossa história. E uma senhora... Essa época vocês 14. Não eram cristãos, né? Não éramos cristãos, Cristo, não conhecíamos nada do evangelho, nada. Certo. Né? Uhum. Tínhamos uma vida
como se diz, do mundo. Do mundo, né? certo. Totalmente ali. Bom, e aí depois vocês... Então, e aí a gente fomos morar juntos, né? Uhum. E tivemos ali a nossa primeira filha. Uhum. E continuamos nessa vida, ele indo tocar, eu ia com ele no samba, a gente brigava por ciúmes. Ele já tinha um perfil, né, de traição. Então, ele me traiu nessa época com uma ex-namorada dele. A gente terminou o casamento, que a gente só morava junto, na verdade, né? Eu voltei para casa dos meus pais e ali a gente ficou, acho que uns 2 meses separados. Voltei de novo com ele e ali, alguns aninhos depois, eu tive meu segundo filho. E na gravidez do meu segundo filho, nós já estávamos querendo separar novamente, porque ele dormia fora de casa, tinha uma vida muito leviana, né? Então, ali, durante essa minha gestação do meu segundo filho, foi quando eu comecei a ir para a igreja. Ah, E então ali, já dava sinais, então, ali sempre, no relacionamento, sim. Né? De um jeito não muito, como que eu posso dizer, de prevaricação, assim, porque ele sempre foi muito quieto. Né? Para quem conhece de temperamento um pouquinho, né? Eu também sou analista de temperamentos, então ele é fleumático, ele tem uma característica apática, quietinho, né? É mineirinho, que as pessoas falam, né? E então não se percebia isso dele. Ele fazia as coisinhas escondidas, mas de alguma forma sempre vinha parar no meu ouvido. Então a gente tinha um relacionamento muito imaturo, né? Então aí eu descobria as coisinhas dele, aí a gente brigava, e aí ele dormia fora de casa. Então a gente sempre teve esse contexto. Ele não curtia muito sustentar a nossa casa, né? O negócio dele era pegar o dinheiro e gastar em jogo, em bar, cigarro. Ele fumava, ele bebia. Então tinha esse estilo de vida, a gente também juntos, né? E assim, o que a sua família orientava você? A me separar. A sua família mandava Volta separar. pra casa, larga esse moleque. E minha mãe entrava muito em contenda com ele. Os dois tinham um pé de guerra muito grande. Era terrível, E assim. você não Ficava não no queria. meio, porque eu tinha aquela coisa do meu primeiro amor. Uhum. Foi meu primeiro namorado. Eu tinha uma filha com ele, né? Então, durante o crescimento da minha filha, minha mãe foi vendo a nossa guerra, né? Então, ela ficava, volta para casa, minha filha. Esse moleque não quer nada com você, minha filha. E eu não ficava, não, mas ele é meu marido. Então, fui continuando até que eu engravidei de novo. Minha filha já tinha 5 anos quando eu engravidei pela segunda vez. Você sempre acreditava que ele ia mudar. Que ele poderia mudar, mas eu ainda não tinha fé. Eu não tinha fé, porque eu não conhecia Jesus. Era mais por uma coisa eu acho que é uma imaturidade mesmo, né? Ou aquela coisa da conquista, né? É meu namorado, é meu marido agora. Ah, entendi. E eu não vou largar. Ainda mais que ele era meio que famosinho no bairro, na cidade, em Cajamar, né? De pagodeiro. Então, ele tinha... O grupo, era um grupo meio que tocava nos lugares importantes, tipo prefeitura, esse tipo de coisa. Então, eles eram conhecidos na cidade. Então, eu tinha aquela coisa... hoje, eu entendo que era aquela coisa de posse. Entendi. Porque me fazer bem, e não fazia. Né? Então, eu queria continuar aquele relacionamento. Hoje, eu entendo que era mais uma questão de posse mesmo, de conquista, né? Então, a gente foi meio que empurrando o casamento. E ele, por sua vez, também estava tranquilo, porque tinha uma mulher ali, para ele, sendo jovem também, eu não fazia mal para ele. Porque eu era caseira, eu sempre fui de casa, nunca... Eu só ia nos lugares de festas quando eu ia com ele. Até aí já tinha... Bom, no namoro já tinha um problema, você aceitava. Sim. Aí no casamento ele não vai ligar mesmo. Não vai Porque ligar. já tinha uma... Ela me ama, ela tá nos meus pés. Eu chorava quando ele queria... Ele já quis uma ou 2 vezes separar. E eu me implorei, pelo amor de Deus, não me deixa, você é o amor da minha vida. Então, ele sabia que eu estava na mão dele, né? Então, e ali, quando eu engravido pela segunda vez, eu já estou um pouquinho mais madura. Eu estou com meus 20 anos, né? Ele estava por volta dos seus 24 anos, ele é 4 anos e meio mais velho do que eu. Mas eu já estava meio que já saturada, né? Mas por conta da gravidez, a gente acabou ficando junto. Né? Vamos seguir. E no finalzinho da minha gravidez foi quando eu conheci a igreja.
né, que meus pais estavam frequentando. E aí eu fui fazer uma visita, fui fazer outra visita, comecei a ouvir a pregação, comecei a ver, né, um outro contexto de vida ali, diferente da que eu vinha vivendo, né? Então eu comecei a frequentar a igreja. E ali eu comecei a pedir para Deus. Às vezes eu orava por ele, às vezes não. Eu comecei a aprender o que era orar. Eu não tinha tido nenhuma intimidade com a igreja antes, né? Mas eu fui aprendendo, fui vendo outros relacionamentos ali. Eu fiquei namorando a igreja uns 2 anos. Sem entregar a vida para Jesus, sem me batizar. 1 ano e meio, mais ou menos. Fiquei ali só indo. Eu ia de domingo, mas no sábado eu ia pro pagode. Que eu ia acompanhar ele, né? Por que você ficava dividido assim? Porque o pagode era a minha vida. Aí Não comecei a ir para a igreja, que eu comecei a ver uma nova vida, mas eu ainda tinha medo. Sabe aquele medo que tem de, e agora? E se eu virar crente? Vai ter que deixar tudo. Eu vou ter que deixar Pronto. isso. Então eu tinha medo, né? Entendi. Tipo, esse negócio de crente, para mim, crente na minha percepção era minha avó. Que era minha avó era da Assembleia. E eu tinha pavor, porque minha avó, ela sempre pôs defeito, crítica. E eu ficava, eu ser crente desse jeito, Deus me livre. Então, quando se falava de crente, eu pensava, minha avó, não quero ser igual. Mas quando eu conheci esse ministério, era diferente. Era um ministério mais jovem, as pessoas usavam calça, aquela coisa de religiosidade, né? Mas eu me sentia à vontade ali. Então, os jovens me abraçaram, apesar de eu ser mãe de 2 crianças, eu estava com na barriga e de uma menininha, a juventude da igreja me acolheu assim de uma forma muito legal. E ele não ia na igreja? Não ia na igreja. Ele chegou a visitar 2 vezes a igreja comigo, mas nunca mais. E aí, quando começou a crise ápice, né, o ápice das nossas crises, foi quando eu comecei meio que querer forçar ele ir para a igreja comigo. Nisso eu já tinha me batizado. Nem no meu batismo ele foi. Ele não chegou aí no meu batismo. Mas daí você largou o Larguei pagode. Totalmente. Agora você largou o parei pagode, de ir pro samba. Eu estava 1 ano e meio indo visitar a igreja quando eu parei de acompanhar ele. Aí você se batizou. Aí eu me batizei. Entendi. Né, entreguei minha vida para Jesus, me batizei e ele continuou. Nisso que eu decido me batizar, eu entendi que eu não deveria mais frequentar os mesmos lugares que ele. Então, aí que aumentou a nossa crise, porque ele ia assim mesmo. Eu achava que ele não deveria ir, só que eu achava que ele não deveria ir porque eu não ia. Então, eram as nossas brigas. E ele falava, eu não tenho nada a ver com você. Se você não quer ir, o problema é seu. Eu vou. Às vezes, mesmo quando ele não ia tocar, ele ia. Tipo, não era o grupo dele que ia tocar, ele ia para poder se divertir, beber, essas coisas. Voltava 2 dias depois para casa. E aí, teve uma vez que eu estava orando para Deus abrir a porta de um emprego para ele e tal. E Deus abriu, né? Eu criei naquele momento que foi Deus que abriu, né? Porque era pertinho de onde eu morava e era um bom salário, né? E aí eu cheguei nele e falei assim, Márcio, eu nem chamava ele de amor nessa época. Hoje é amor, amor pra cá. Na época não, Márcio, eu orei, eu fiz uma campanha, que a igreja que a gente frequentava tinha muita coisa, essas coisas de campanha, né? Sim. E aí eu falei para ele, eu orei, fiz uma campanha para Deus abrir uma porta de emprego e olha aí, você vai trabalhar lá no frigorífico, assim. Aí ele, o problema é seu. Ele fez de uma grosseria, tipo, eu não pedi para você orar para mim. Porque eu falei para ele, agora a gente precisa de ir para a igreja junto para agradecer a Deus por esse trabalho, né? Então, aí ele falou, o problema é seu que você orou, eu não pedi para você orar. E se você pensa, isso até ele conta, né? Se você pensa que eu vou pôr o meu pé na igreja, você está muito enganada. Aí ele usou aquela frase bem antiga, né? Pode tirar o seu cavalinho da chuva. Ele usou essa frase. Eu nunca vou pôr os pés na igreja. Ele já fez piada na época que os pastores ficavam olhando para as partes das mulheres. Ele falava a palavra, né? Que é bem chula, né? E esses pastores que ficam olhando aí para o corpo das mulheres. Esses pastores que ficam roubando dinheiro dos outros. Ele falava assim. Então, era a visão que a gente tinha, né? Quem não frequenta a igreja e não vem de uma raiz cristã, tem essa visão. Então, ele tinha essa visão. E ele achava que eu estava sendo enganada, indo para a igreja, né?
Como que era você como esposa? Porque é uma situação que muita gente vive hoje, né? Sim. Aceita Jesus e o marido, às vezes, ainda não, né? Ainda tá no processo ainda, né? E como que você tentava trazer ele, assim... Eu acho que eu não tinha sabedoria. Você não tinha? Não tinha. Talvez eu não tive, assim, uma mulher que me orientou, sabe? Entendi. De, olha, vai com cuidado, né? Eu ficava, você tem que ir, senão você vai pro inferno. Então, a gente brigava por coisas assim, né? Aí, às vezes, ele ele queria levar as crianças em algum lugar que ia ter samba, ou que ia ter de dia, aquela coisa familiar, né? Falava, pelo amor de Deus, meus filhos não pisam nesse lugar, que não sei o quê. Então, eu endemonizava o estilo de vida dele e santificava o meu. Então, tinha essa... né? Então, ele não tinha vontade de me acompanhar. Eu não tinha aquela docilidade de falar, aquela sabedoria, né? Eu era bem briguentinha também, eu me irritava. Olhando assim, eu tinha uma certa razão, porque eu ficava vendo ele no bar lá embaixo, eu morava num predinho, em plena segunda-feira, 1h da tarde, num boteco, jogando sinuca. Então, quando ele subia para casa, eu estava irritadíssima, porque eu queria um homem que sustentava a casa, que, né, fizesse essas coisas. Sim. Então, ele vivia sendo desempregado, ele trabalhava 2 meses, ficava desempregado, trabalhava 3 meses, ficava desempregado. Eu estava sempre passando dificuldades financeiras, pedindo coisa para os meus pais, pedindo coisa para vizinho. Eu cheguei a pedir leite para vizinho, porque ele pegava o dinheiro e comprava de cigarro e de bebida. Então, a gente vício, tinha, né? assim... ele era Tinha bem um vício aí viciado. também. Ele era bem viciado, principalmente no cigarro. Eu lembro que ele deixava de comprar o pão dele. Ele falava, compra 2 pão para você, um para você, um para as crianças, e o resto você compra de cigarro solto para mim. Era assim, né? Deus. Nessa fase, a gente já estava eu já queria me separar dele. Entendi, já tava E foi difícil. quando eu cheguei para o meu pastor, eu já estava já 1 ano, mais ou menos, assim, batizada, né? Ali na igreja. E aí eu conversei com o meu pastor na época. Falei, pastor, olha, eu tenho um casamento assim. A gente não se dá bem, e a gente briga muito, ele dorme fora de casa, vem mulheres lá na porta do meu prédio, fica interfonando, fala pro Marcinho descer. E eu ficava, tipo, como assim? Ele é meu marido, ele vai ficar batendo papo com um monte de mulher lá embaixo. Então, a gente não tá se dando bem. E já fazia alguns meses que a gente não tinha nem mais relação, né, do casal. Falei, olha, a gente não se toca, já vai fazer já mais de mês. Eu não tenho vontade, eu não tenho prazer nele. Eu ouço a voz dele. E aí eu falei pro pastor, assim, nessa época eu tinha tanta falta de sabedoria, eu já cheguei a orar para que ele não voltasse para casa, para que acontecesse um acidente. Meu Deus. Eu tinha, assim, tanta raiva quando ele chegava em casa. Ele era grosso com as crianças. É um moleque. Ele usava as crianças para me atingir. Ele sabia que era uma das brigas também. Então, assim, a gente veio desse contexto muito destrutivo, tanto, né, para nós, como casal, mas os meus filhos, eles eram pequenos, mas, né, hoje, como psicanalista, eu entendo que eles vivenciaram um trauma, né, de um pai... Por isso que a gente não pode tentar resolver as coisas sozinho, né? Sempre que a gente estiver passando alguma dificuldade muito complicada, é bom você se ajuntar, estar perto de alguém para te orientar, não é verdade? Sim. Isso aí, às vezes, se você tivesse alguém que te orientasse ali a como você conduzir ali o seu relacionamento, a como ser aquela esposa que edifica, aquela esposa que pudesse convencer o seu marido não com palavra, mas com atitude ali na época, né? Talvez seria diferente, né? Talvez seria diferente. Talvez a mentalidade dele talvez poderia mudar ali, né? E nem todo mundo está preparado para escutar isso. Nem todo mundo. Quando eu vou conversar com mulheres, eu também mostro esse lado da tolice. Tudo bem que eu era uma jovem, eu tinha entre 20 e 22 anos, né? Mas se eu tivesse chegado numa mulher da igreja, né, tivesse conversado com a Dani, na época você era de lá, né? Tivesse conversado com alguém, né, e falado, olha, eu estou vivendo isso. Mas, num contexto geral, eu conversei com o meu pastor. Só que quando eu conversei com o meu pastor, o meu coração já estava fechado. Entendi. Eu não queria mais aquele casamento. Então, eu cheguei para o meu pastor com esse no papel, assim, eu quero me separar, eu posso?
Aí eu já cheguei assim, eu nem sou casada no papel, a gente só mora junto, né? A gente mora junto há tanto tempo. Aí ele falava assim, ele é violento com você? Eu falei, não, não é violento. Ele te maltrata de forma assim que te adoece? O pastor Rodrigo foi muito sábio. Também, antes de dar o aval dele, o que ele pensava sobre isso. Falei, não, nesse sentido não, a gente só se irrita. A gente está se odiando no sentido de coisas pequenas. Então, a gente está perdendo o prazer. Eu estou perdendo o prazer de estar com ele. Eu não quero mais estar com ele. E aí ele falou, então... Aí ele leu lá, que eu sempre me esqueço desse versículo, que eu acho que é em Romanos, e fala sobre a mulher crente não... Sobre se o abandono? Se o descrente consente em estar casado, né? A outra parte é crente, então ela não separa. E vice-versa, que também tem para os dois. Né? Se a mulher é descrente, mas o homem é crente, mas o descrente consente em estar casado, então não separa. E ele leu para mim isso. Ele falou assim, o Márcio quer separar de você? Eu falei, ele nunca falou que vai embora de casa, ele nunca falou que quer separar. Quem quer separar sou eu. Então ele falava, então você não separa, porque através da sua vida ele vai ser santificado. E eu não sabia como que ele vai ser santificado se eu odeio ele. Como que eu vou fazer para esse homem ser santificado, né? E aí foi quando ele me orientou, falar assim, todas as vezes que vier um desejo forte no teu coração, eu odeio ele, eu quero que ele vá embora, eu quero que ele suma, eu quero que ele morra, até aqueles pensamentos bem pesados vinha mesmo, e eu falo isso, infelizmente, eu pensava sobre isso também, para que ele desaparecesse, para eu não ter que resolver um problema, né? E ele falou, toda vez que vier esse sentimento ruim, você ora, dobra o joelho, faz o que você estiver fazendo, você para. E ora e fala, Senhor, eu quero isso, mas que seja feita a tua vontade. E assim eu fazia. Fiz assim durante meses. E aí um dia, ele dormiu 3 dias fora de casa. Tipo, ele saiu na sexta e voltou na segunda. E quando ele voltou já querendo se separar de mim. E aí, para mim, foi a resposta que eu procurava. Porque eu não precisei de resolver esse problema, né? Então, ele até ficou meio assim, olha, melhor... Ele já chegou em casa assim. Juliana, eu não vou dar satisfação de onde eu estava. A gente não se dá bem. Você não precisa saber onde eu estava. Eu também não quero saber o que você fez nesses 3 dias. A gente não se gosta mais. Então, é melhor a gente cada um para o seu lado. Aí ele ficou olhando para mim, assim, esperando uma reação, como lá atrás, que eu ficava, pelo amor de Deus, não separa de mim. E para mim foi um alívio. Porque é isso, é a vontade de Deus que ele vai embora. É porque daí já se enquadrou na palavra que o pastor tinha falado aí, que né? O pastor tinha falado. Que você comentou, eu queria até citar que é importante, né? Que eu procurei aqui, é 1 Coríntios 7,15. Coríntios. Seria isso. Todavia, se o descrente se apartar, ou seja, se ele quiser sair, que se aparte, deixe que ele vá. Isso. Em tais casos, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas se ele decidiu, deixa ele ir, se ele for descrente. Mas Deus chamou, porque Deus os chamou para a paz. Isso, ele Seria leu isso, né? tudo isso para mim. Então, eu obedeci, contrariada, porque eu queria que ele falasse o quê? Irmão, mete o pé. Bora, vai para casa dos seus pais, separa. Eu queria que ele falasse isso, mas ele leu essa passagem para mim e eu obedeci ali como uma nova convertida, né? Tem ensinamentos entendimentos de teólogos que até, por exemplo, o caso de você do marido não estar trazendo mantimento para casa, que quando você falou que não ele não estava mantimento. trazendo, já se enquadra nesse versículo aqui, que é o abandono. O abandono. Praticamente ele já tinha me abandonado. A violência doméstica, não está vivendo em paz, né? Já consiste em abandono. O marido ele já deixou, ele já se deixou apartou, aquele né? matrimônio, aquele casamento. Então, há entendimentos teológicos, né? É bom a gente falar isso para as pessoas, sim. de que isso já se enquadra nesse versículo aqui, que é o abandono. Mas ainda assim eu decidi esperar e ele tomou o partido. Então, essa separação até então não partiu de mim. Ele foi embora. E aí eu voltei para casa dos meus pais, a gente desfez
tudo que a gente tinha, dividi os móveis, uma coisa vai para você, uma coisa vai para mim, e fui para casa dos meus pais, com meus 2 filhos. E nisso, o meu filho do meio já era um bebê, tinha 1 ano e meio, a outra tinha uns 6 aninhos, mais ou menos. E eu mergulhei na igreja. Fui fazer a obra com os jovens, eu tinha 21 anos, mais ou menos. Entrei para o grupo de dança, de teatro, da escolinha. Coloquei meus filhos nas coisinhas que tinha na igreja, na escolinha também. E ali 6 meses, mais ou menos, 7 meses que a gente estava separado, ele começou a me abordar. Ele ficava me esperando no meio do caminho. Eu ia para a igreja, ele ficava me esperando bem ali. Ele sabia, né, que era num bairro vizinho de onde eu morava, e eu ia a pé. Muitas vezes eu ia a pé. E ali ele ficava me esperando ali, na frente da padaria, Dani. Ele ficava ali. E ali ele começou, eu vou com você até a sua igreja. Eu vou com você. Aí ele queria me tocar, e eu não queria, né? Eu não queria nem ele perto, eu não queria nem que ele fosse ver nossos filhos. Você já tinha se livrado de um problema que peso, do piso, era um uma piso dor que ele tinha me causado, né? E ali ele ficava, volta pra mim. Todo domingo, toda quarta, ele ficava me esperando. Volta pra mim, volta pra mim. E eu falava pra ele, eu viro crente. Ele falava, eu viro crente, eu faço o que você quiser, mas volta pra mim. E eu falava, não quero, eu quero que você vira crente, mas não por causa de mim. Então eu fui falando isso. E isso foi passando meses. Ele até me forçou um beijo na frente da igreja. Então aquilo piorou a situação dele. Pra mim, né? Então eu peguei mais asco dele ainda daquilo. E ali ele sumiu. Ficou uns 2 meses, assim, sem aparecer nem para ver as crianças. Nada. E ali a minha sogra, né, a mãe dele, me ligou, falou assim, ô Ju, eu sei que vocês, né, não estão separados e tal, mas você é crente, então eu queria que vocês fossem no hospital orar por ele. E aí eu fui, né, o hospital era ali mesmo, no nosso bairro, né, e ali eu fui orar por ele, eu não sabia ainda o que ele tinha. Ela só falou, ele está muito ruim, ele teve uma febre alucinógena, assim, e eu internei ele, eu não sei o que é que ele tem ainda. Quando eu fui lá, ele teve um derrame pulmonar, água na pleura, alguma coisa assim. Então, ele estava de cirurgia. Ele abriu aqui, né, para poder sair toda a infecção que tinha ali. Ele ficou uns 20 dias internado. E nisso, eu comecei a ir. Eu ia fui uma vez... Aí eu fui, acho que umas 4 ou 5 vezes para levar as crianças para ir lá. E convidei um casal de evangelista da igreja que eu frequentava para ir lá orar por ele também. Quando ele estava para ter alta, ele falou assim, olha, eu vou ter alta tal dia e eu vou para sua igreja. Aí eu, tá bom, mas eu não levei fé, né? Ele foi para casa e eu chamei o meu pastor, que já era outro pastor. Chamei esse pastor, que é o Ademilson Pereira. Ele foi lá visitar o Márcio na casa dele, na casa da mãe dele. Nisso que ele vai visitar, ali, nessa visita, isso é segundo o meu esposo, ele conta, que ali moveu o coração dele, do tipo assim, esse homem nem me conhece, e ele veio aqui, né? Então, juntou tudo para ele, porque eu ia para o hospital visitar ele, levava as crianças, e ele fala até hoje, né? A única pessoa que não deveria ir me visitar foi. Quem estava ali comigo no dia a dia, vamos para farra, ninguém foi visitar ele. Então, juntou o pastor ter ido visitar ele, eu fui junto também nessa visita, né? Então, ele foi vendo, eu quero a minha família de volta, mas eu quero servir esse Jesus que a minha família serve. E aí, ele estava melhorzinho, né? Depois da alta, depois dessa visita, ele foi numa sexta-feira. E nesse dia ele entregou a vida para Jesus, nesse mesmo dia. Aí até hoje, né, tem uma das irmãs que era dessa igreja, junto com a gente, que eu não sou mais dessa denominação, né? Mas tinha uma obreira lá, a Ildete, a Detinha, e ela conta, hoje ela frequenta com a gente lá na nossa igreja, né? Mas nessa época, ela fala assim, Pastor Márcio, era uma lamaceira, porque misturou lágrimas com o barro do pé dele, que ele morava numa rua de barro, né? Então, ele chegou na igreja ainda, o tênis ainda estava meio com terra ali, e ele chorava tanto, que molhou muito o chão, de tanta lágrima. E a Detinha que ia lá limpar.
Ela fala, eu limpei suas lágrimas. Ela fala assim, brincando, né? Então, ali ele teve mesmo... ele fala, né, que... quando eu via ele chorando, eu pensava assim, remorso. Eu tinha uma mentalidade um pouco muito resistente. Ela tá chorando de remorso. Porque, vamos lá, ele tinha vícios. Tinha vícios. Ele era do mundo. Ele era bravo, ele era grosso. Ele tinha perdido a sua família. Sim. Né? Então existia, querendo ou não, uma alma nesse sentido, sim, entendi. É uma alma que estava vazia, né? Ele estava vazio. Totalmente. Totalmente vazio. E tem o contexto dele, né? De infância dele. Então, ele tem todo um contexto. Não foi criado com pai. Então, ele não teve um exemplo de como ser marido, de como ser pai. Sim. Né? Então, ali ele estava encontrando uma paternidade em Deus também. Então, juntou tudo ali, ele se derramou. Ainda mais estava tocando aquele louvor, né? Do eu quero de volta o que é meu. Foi bem nesse louvor que ele se jogava no chão, assim. Tem gente que pode julgar, né? Falar assim, mas você está falando assim, mas está com peninha, né? Só que é o seguinte, todos nós enfrentamos as nossas guerras interiores. Exatamente. Todos nós. Eu, você, todo mundo está aqui, quem está assistindo, todos nós. Às vezes às vezes nem você, talvez... não vai ter dimensão do sentimento que ele tinha, ali, do vazio que ele tinha, que tu precisava de Cristo. Ele precisava de Cristo. Ele queria a família dele de volta, né? Exatamente. Mas ele precisava de Cristo. E a teimosia, ela nos leva a isso, né? A teimosia, infelizmente, as nossas escolhas vão ter consequências, né? Então, querendo ou não, ele pagou esse preço, né? Sim. Ele experimentou o lado para onde ele estava indo, o lado das trevas, né? Sim. O caminho de perder a família, de perder a salvação, estava indo ali para o lado onde Satanás podia tragar ele. Então, ele sentiu na alma, né? Sentiu. Então, a gente não pode julgar as pessoas. Tem que Sim, poderia falar, isso é falsidade. Como eu pensava que era remorso, que ele estava ali, mas ele estava realmente passando por uma transição. Ali, um encontro, né? De um vazio buscando ser preenchido de alguma forma. Entendi. Né? Mas nessa hora ainda você estava resistente ainda, né? Total. Aí, todos os domingos, ele estava indo para a igreja. Aí, essa igreja que a gente participava tinha um costume na benção final de pedir para abraçar. Abraça seu irmão do lado, né? Abraça Jesus que está em você e abraça seu irmão do lado. Pois ele, da onde ele estava, ele saía para vir me abraçar. E aí ele me abraçava e chorava, molhava todo o meu ombro, o meu cabelo. E eu ficava fugindo dele, às vezes, nos domingos. Era na mesma igreja que você aceitou a Cristo? Na mesma igreja que eu aceitei então, a Cristo. Todo mundo ali conhecia? Todo mundo conhecia tudo. Entendi. Conhecia, alguns era até de histórico de infância dele, que cresceram na mesma rua. É uma igreja do bairro, né? Então, todo mundo ali meio que se conhecia mesmo. E as pessoas ficavam torcendo quando ele vinha me abraçar, né? E eu ficava fugindo dele. E aí ele falava, volta pra mim. Aí ele me ligava. Na época, a gente não tinha celular, né? Isso foi o quê? Em 2006. A gente se casou em 2006. Eu me batizei em 2004. Ele se batizou em 2005, que foi nessa regeneração dele. E depois a gente foi em 2006. Mas ele se batizou em 2005. Então, nem tinha celular, essas coisas, né? Aí ele ficava me ligando. E aí, quando que a gente vai poder conversar, pra gente poder voltar? E eu falava, para de me ligar por causa disso. Eu não quero, não vou voltar com você. Eu tô orando pra Deus te dar outra mulher. Deus vai preparar uma varoa pra você e tá tudo certo. Ele conta isso às vezes, ele fica, a mulher queria que eu casasse com outra mulher. E eu não queria mesmo, meu coração estava fechado mesmo, né? De tudo que a gente viveu, eu não acreditava, assim, que ele poderia servir para mim como marido, mas como um homem que entregou a vida para Jesus, que se batizou, eu acreditei ali, eu comecei a ver, né? E aí uma obreira da igreja, ela chegou um dia para mim e falou assim, vem aqui. E me pegou, ela era nordestina, né? Bem arretada. E aí ela chegou assim, me segurou nos dois braços, no corredor da igreja, no banheiro, assim, perto do banheiro. E falou assim, eu quero que você desperta agora. Você já imaginou? O Marcinho não tá vindo aqui agora? Tá. Você acha que ele veio aqui por acaso? Ele poderia entregar a vida para Jesus em outro lugar.
Aí eu falava assim, ele veio aqui por causa de mim. Ela, mas você tá vendo que ele tá andando aqui com Jesus agora? Então, pensa, Juliana, se você encontra uma pessoa, você é jovem, tem uma boa aparência, um jovem vai se interessar por você aqui. Ele tá no altar, ele é músico, ele tá sendo visto, a jovenzinha vai ficar de olho nele também. Daqui a pouco ele começa a namorar com uma pessoa, você começa a namorar com outra pessoa, como é que vai ser isso dentro da igreja? E eu falava, mas ele não é nada meu mais, ele só é o pai dos meus filhos. Ah, então ele aceitou a Cristo, abandonou o que ele fazia, né? Abandonou Tudo que total. fazia, Ele tava virou seguindo crentaço, crentão Tava mesmo. tocando na igreja, tudo? Tocando na igreja, firme lá. E você lá? E na eu igreja também. Ele tocava e eu dançava. Só que a gente não Aí tava ele junto. Tudo tocava isso, lá, dava umas piscadas dá uma assim, ó. piscadinha. Ele ficava, na reunião, teve uma reunião de obreiros, né? Que foi a primeira reunião dele, como obreiro, né? Ele foi na van, me chavecando. E os irmãos da igreja na frente, nos bancos da frente, né? Ficava lá, olhando, torcendo. Eu, pelo amor de Deus. Né? Só que é uma coisa óbvia, né? Tava ali, eu não tinha esse entendimento, né? Era o pai dos meus filhos, né? E aí eu comecei. Nem mexia com você, nada? Nada, irmão, nada. Tava lá de boa na igreja? De boa. Eu não queria mesmo. Ele não me incomodava a presença dele na igreja, mas eu também não sentia nada. Nada. Não sentia vontade da gente voltar, nada. Então, eu via ele ali, eu ficava assim, ai, Deus vai me dar coisa nova. Eu queria um homem novo, um homem diferente. Eu pensava em várias outras coisas, menos voltar com ele. Não era um plano meu mesmo. E aí, depois desse despertar dessa mulher, né, dessa obreira, a Eudinha, ela falou assim, então imagina a cena dos seus filhos divididos, né? E aí eu fiquei pensando, que feio, né? Não sei, mas será? E aí eu fui passar o Natal na casa da minha avó, da Assembleiana. Fui passar lá, ele ficou na casa da mãe dele, fui para a casa da minha avó, que era no interior. Não sei se vocês até devem conhecer, Itapetininga. Conheço. É por aqui, né? É perto. E aí eu fui para lá. E fui assistir um culto na igreja dela. Era para ser uma pastora para pregar, porque era um evento, né, de fim de ano. E essa pastora não foi, a própria pastora da igreja foi que ministrou. E ali ela ministrando e tal, eu não estava nem ali. Por quê? Antes de eu ir para a casa da minha avó, que foi no mês de dezembro, ele tinha começado um propósito. Ele ia começar um propósito que ia começar em janeiro. Então ele falou assim, quando passar as festas, eu vou começar um propósito com os jovens, que vai começar em janeiro. Você não quer começar a fazer comigo? Eu falei, não quero. Mas você não quer nem orar? Eu não quero nem orar. Não quero voltar, não quero nem orar por isso. E tá. Aí eu falei assim, então faz o seguinte. Ele insistiu. Eu falei, faz o seguinte, quando eu voltar, aí a gente vê o que a gente faz. Quando eu voltar da casa da minha avó. Aí a gente vai passar o ano novo na igreja, depois do ano novo a gente vê. E nisso eu tô lá na casa da minha avó, lá na igreja. E a pastora tá lá pregando. Essa pastora ficava trocando olhar comigo. Que eu sei que era o Espírito que estava nela, né? O Espírito Santo mesmo. Porque o olhar dela atravessava o meu e eu... Meu Deus, que essa mulher tá me olhando. Só que naquele momento eu estava assim... Ai, caramba, eu estava angustiada. Quando eu voltar, eu vou ter que conversar com ele. O que vai ser? Eu estava com a minha mente lá no que eu tinha conversado com ele. Será que é isso mesmo? Será que o senhor quer? Essa mulher falou assim... Você, aí do fundo. Você está pensando... Será que eu vou? Será que eu não vou? A resposta é sim. Deus manda dizer que sim. Que ele já transformou o coração dele. Falou assim. Meu Deus, que é mais claro do que isso, né? Aí eu fiquei vidrada ali naquilo. Eu fiquei, será que é isso? Será? Então, quando eu voltei, eu já voltei com esse entendimento. Foi Deus que falou através daquela mulher. Ela falou que a resposta é sim. Aí eu falei para ele, então eu vou começar o propósito lá no monte com você. Só que eu acabei não começando. Deu umas coisas erradas, eu tinha filho pequeno, né? Não consegui, eu consegui ir já na terceira semana, antepenúltima semana do fim do propósito. E foi nesse momento que Deus ali restaurou o meu sentimento, porque eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu vou fazer esse propósito com ele, já está no finalzinho,
do propósito, já estava em fevereiro já. Eles fizeram, acho que 21 encontros, alguma coisa assim no monte. Eu não fui em quase todos. E eu falei, eu vou subir no monte e se for a vontade do Senhor, eu peço para o Senhor colocar um amor novo no meu coração, que eu olhe para ele de uma forma diferente. E aí eu fui para o monte com ele. Nesse dia, e isso é a fala dele, né? Ele tinha pedido para Deus que Deus desse um sinal para ele. Que a minha resposta fosse para voltar para ele. Que a minha resposta fosse sim. E que isso fosse um presente de aniversário para ele. Que é o aniversário dele dia 11 de fevereiro. E nisso era sexta para sábado, porque subiam no monte à meia-noite, né? Então era do dia 10 para o dia 11. Ele fez um pedido dele, sem comunicar comigo. E eu lá do meu lado. E lá no monte, eu fui tomada, né? Eu não sei, a gente não... Coisas espirituais a gente só vive, né? Não tem nem como explicar. Então, eu estava de um lado do monte, ele estava do outro, lotado de jovens, né? Tinha os irmãos, tudo lá. E eu só me lembro de eu parada do lado dele, grudei no braço dele e eu comecei a entrar no mistério lá e agradecendo a Deus porque a gente iria voltar ao nosso casamento. Aí foi aquele mover, então a gente fez nesse dia do monte, a gente já desceu, tomando a decisão, então, de como que vai ser a nossa volta. Seus filhos torciam para vocês voltarem? A minha filha entendia um pouquinho mais, né? Tinha 5 anos, tinha 6 anos. Tão pequeno. Era pequeno. Ela entendia um pouquinho mais, ela queria o pai, né? Entendi. Queria que a gente voltasse. Mas o outro tinha 1 aninho e meio, 2 aninhos. Entendi. Eles não pensavam muito, mas a minha mãe estava bem segura, assim. Minha família, né? Insegura quando a gente voltou, quando a gente tomou a decisão de voltar. Eles ficaram inseguros, estavam. Meu pai não tanto. Meu pai tinha um pouquinho mais de uma visão assim. Ele sempre falou, ele vai ser pastor. Meu pai falava. E eu falava, era quem conhecia ele não tinha como, sabe assim? Você olha para uma pessoa hoje, lógico que a gente tem uma visão mais espiritual, mas você olha para uma pessoa e não tem como. Era assim que eu via ele, né? E minha mãe também. Mas, enfim, a gente desceu do monte já tomando as decisões de como que a gente ia fazer. Então, a gente entrou num acordo que a gente ia voltar a namorar, que a gente não ia morar junto, né? Que a gente ia namorar, depois a gente ia casar. E aí, ele falou, então, eu vou lá na sua casa, vou te pedir em namoro de novo pros seus pais, como se fosse a primeira vez. E assim foi. A gente voltou, ficou esse 1 mês aí meio que decidindo de como que ia ser. Quando foi em julho, a gente casou. Aí casamos no cartório, casamos na igreja, de vestido de noiva. Aquele primeiro pastor que tinha me incentivado a orar, os dois fizeram, né? O que visitou ele, que foi o primeiro pastor dele, e batizou ele. E o que me batizou, né? Os dois fizeram o nosso casamento. Foi, assim, um momento muito, muito legal, assim, muito bonito, né? E da gente, da reconciliação ali, da restauração. Meus filhos foram a Daminha e o pajem, né? Minha filha entrou como florista, meu filho levou aliança, bebezinho. Então, foi um momento muito, muito bonito, assim, né? Foi simples, mas foi... Nossa, agora sim, agora eu vou ter o meu casamento dos sonhos. Né? Ali foi o que eu coloquei toda a minha expectativa nesse casamento, que a partir daqui vai ser perfeito. Só que não, né? Porque até a gente se entender como pessoas, porque ele se converteu. Eu também estava ali, convertida 1 ano antes dele, que não quer dizer nada, né? Mas ainda 2 pessoas ainda cheias de coisas, de manchas ainda, de traumas, né? De coisas não faladas, de problemas não falados. Então, a gente só foi seguindo a vida. E dali que a gente se casa e ele vai se aprofundando mais na obra, eu também. Aí eu fui levantada como líder da dança, da coreografia da igreja. Ele foi levantado como líder do louvor, porque ele é um bom músico, né? Foi levantado como líder dos jovens. Ele começou a ter empatia pela pregação, começou a se apaixonar pela pregação e ele começou a se entender como um pregador também. Ele, um ótimo conselheiro. Então, nós dois juntos, a gente se dá muito bem nesse sentido de aconselhar,
pessoas. Então, ele começou a aconselhar os jovens, a gente fazia os negócios, tudo. Então, ele entendeu, esse é o meu chamado. E foi conversar com o pastor viu que realmente ele tinha, né, esse chamado pastoral. Já estávamos há 2 anos, assim, casados, né, e fazendo a obra juntos. E aí o pastor enviou ele para poder fazer o estágio ali, na nossa sede na época, né. E a gente começou a nossa caminhada pastoral, né, fomos auxiliar primeiro, como pastores auxiliar, numa igreja, depois auxiliamos outra, até que viu que ele tinha a capacidade de assumir uma igreja, de dirigir, né, uma igreja, até então uma congregação pequena. Essa denominação que a gente fazia parte é uma igreja que tem várias igrejas no Brasil, né, em outros estados também. Então, mudava muito a gente de lugar, né? E ali a gente assumiu a primeira igreja, ficamos um tempinho ali, eu acho que questão de 8, 9 meses. Foi onde o meu terceiro filho foi concebido, né? Foi planejado esse terceiro filho. A gente chama ele o Davi de filho da restauração, né? Apesar da gente já ter tido ali um tempo, a gente estava uns 4, 5 anos já casados, né? Restaurados, foi quando a gente decidiu ter o terceiro filho. E aí a gente assume uma outra igreja e assumimos uma terceira igreja. Nessa terceira igreja, o que acontece? Aconteceu algo muito, para nós, grandioso, humanamente falando. Porque até então nós éramos de igreja pequena, de 50 membros, 40 membros, né? E ali a gente assume uma igreja inaugurada, ela era nova, né? Então, colocaram a gente ali como os primeiros pastores daquela igreja. E logo imediatamente, assim, na primeira semana dessa igreja ser inaugurada, que não tinha nada a ver com a gente, mas humanamente falando, a gente achou que foi a gente, né? E no caso, ele achou que foi ele que fez a obra. Mas a igreja tinha uma rádio, então pegava muito legal ali, então a igreja lotou. Tinha ali 500, 600 membros, assim, logo de cara. Que não é grande coisa, mas para nós, meramente, fragilmente, emocionalmente falando, a gente ficou deslumbrado com aquilo. Porém... Bastante um pouquinho, né? Né? Bastante pouquinho. Bastante gente, né? E deslumbrou. Só que eu estava muito ocupada com o meu bebê. Nessa fase, o meu filho, o caçula, ele tinha 3, 4 meses. E ele era um bebê bem trabalhoso. Ele tinha muitas cólicas, ele chorava muito, eu não podia ficar sentada, então eu tinha um trabalho muito grande. Eu tinha o outro que tinha 8 anos e tinha uma adolescente. Então eu tinha uma demanda muito grande como mãe, né? E nessa fase, eu não consegui ficar tão presente na igreja. Como, né, tinham 3 cultos por dia, então a demanda da igreja era muito grande, e por eu ter um bebê, eu acabava ficando mais em casa. Então eu ia, nessa fase, né, unicamente, eu ia uma vez na semana, e no domingo eu escolhia um horário para ir. Então, ou eu ia de manhã, ou eu ia à noite. E eu fiquei assim por um período, até o meu bebê né, eu amamentava ainda, então eu não tinha um lugar ali, era igreja nova, não tinha, como que fala? Tipo sofá, não tinha um escritório, né, um lugar confortável para mim. Sim. Então eu ficava mais em casa, eu morava no mesmo bairro da igreja, mas eu ficava mais em casa nessa fase. E a igreja ali, como diz aí a linguagem, bombando. E isso mexeu muito no ego do meu marido, né, isso são falas dele. A vaidade sobressaiu ali. Ele fala assim que ele teve esse declínio, né? E nisso, uma irmã da igreja começa a se aproximar dele, a cuidar dele, né? A ficar bem próxima. Mas ele fala que ela, em momento algum, deu sinais de dar em cima dele. Sabe assim? Foi uma questão dele mesmo. Ele quis. Aquele ego, aquela vaidade sobressaiu a vida espiritual dele. Então, ele se sentiu no direito de se apropriar da pessoa. E começou a investir ali. Começou por elogios. Olha, hoje eu vi você lá. Estava com uma roupa assim, estava bonita. E ela era carente, ela já tinha sido casada.
estava separada, ela não tinha uma vida emocional e relacional estruturada, né? Ela não conseguia ter um relacionamento, ela se abria muito comigo, a gente acabou ficando muito próximas, né? Eu levantei um grupo de mulheres de dança, ela fazia parte junto. Então, a gente escolhia figurino juntas, a gente ia comprar coisas juntas, a gente acabou ficando muito junto. Então, ela se abria muito comigo em relação à vida dos relacionamentos dela. Então, ela não tinha muita estrutura. Ela falava, eu não consigo ficar fixa com um homem. E eu caio rápido, eu acabo tendo relações sexuais com esse homem antes da hora, em vez de eu não sei o quê. E eu aconselhava ela. Mas eu não sabia, jamais, né, que por detrás daquilo ela já estava enfraquecida e tendo um relacionamento com o meu marido. Então, ali eles começaram um caso. Logo de início, assim, a igreja era nova e acho que com 5 meses de inaugurada, eles já começaram a ter um caso. Foi um caso bem longuinho, assim. Eles ficaram juntos. Foi logo no começo do ministério. Do ministério. Do ministério não, né? Da inauguração dessa... Inauguração da igreja. Dessa igreja. E ali ele se sentiu no direito de ter um caso com ela. Mas era meramente assim, eu não desconfiava. Jamais, né? E ali ele começa a ter ali o caso dele e tal. Mas como que era o relacionamento de vocês dois? Era bem apático. Era bem apático. Eu estava sempre cansada. A vida matrimonial, no caso, a vida sexual em si, era até que normal. Nada que fosse anormal, assim, que eu não deixava me tocar, nada disso. Normal. Tinha uma vida até saudável nessa área. Mas eu era sempre irritadiça também. Ele também gostava muito de jogar videogame. Então, ele chegava da igreja, a gente não tinha diálogo. Muito assim. A gente conversava muito pouco. Então, ele chegava da igreja muito cansado. Ele pregava os 3 cultos, ele cantava e tocava nos 3 cultos, porque ele também canta, além de tocar. Então, eu chegava em casa muito cansado. Quando chegava em casa, ele se tocava para o quarto, ia jogar o videogamezinho dele lá, e eu ficava com o resto da casa. Então, eu estava sempre muito cansada também. Então, a gente quase não discutia, a gente não era de brigar, mas eu ficava suportando aquilo sozinha, assim. Então, ele percebia as minhas irritações e ele preferia ficar distante de mim, né? Então, assim, a gente não tinha um diálogo, a gente não tinha um tempo só para nós, a gente não passeava só nós, a gente não passeava com as crianças. Era uma vidinha, igreja, casa, casa, igreja. Igreja, casa, casa, igreja. Igreja, casa, casa, igreja. Era uma vida assim. Uma igreja com 500 membros, 600 membros, não é tão pequena, né? Não. E tem uma demanda bem grande. Então, vocês acabaram ali colocando a igreja em primeiro lugar no casamento de vocês? Sim, colocamos em primeiro lugar. Nessa fase, ele colocou principalmente a igreja em primeiro lugar. É porque você tinha os seus filhos, né? Eu tinha os filhos, tinha casa, né? Apesar de também... Aí meu filho foi crescendo um pouquinho, foi criando, né? Foi ficando com seus 6, 7 meses, 8 meses, foi ficando um pouquinho mais maduro. E eu também ficava enfurnada. Aí eu comecei a ficar mais frequente na igreja, né? Levantei esse grupo de mulheres, tinha os eventos, fazia os cultos de mulheres. Então, a nossa vida era igreja. Até vim conversando no carro, né? A gente esqueceu, não sei se foi você que falou, né? Aquela coisa de Deus, família, né? E igreja. Então, a gente colocou Deus, igreja e família, né? Se eu não tiver enganada, eu acho que a gente colocou igreja, Deus, família, né? Porque a gente estava deslumbrado com aquilo, igreja cheia, ficava gente de pé, né? A igreja tinha 400 lugares, ficava gente de pé, muita gente de pé. Dos 2 cultos ficava gente de pé. Então, aquilo deslumbrou muito, né? Mas não me atingiu na questão de vaidade nesse sentido. Eu só ia. Mas quem era o principal ali na demanda, e nessa época ele também dava aula de teologia. Então, ele era o professor da teologia, ele era o músico, coisa, né? Ele era o pastor... 3 cultos, domingo 3 cultos, e levava os obreiros para monte, fazia propósito. Ele não existia como marido.
né? Só que em tudo isso, essa irmã estava presente. Então, ela se tornou quase a secretária, praticamente a secretária da igreja, né? Então, ela cuidava muito das apostilas, das coisas dos estudos. Então, ela estava sempre em contato. Devido a muito trabalho, tinha que ter uma pessoa para ajudar. Para ajudar. Né? Então, Tudo os ficou mais domingos era próximo. folga dela. Então, da semana, ela estava todos os cultos à noite. Porque de dia trabalhava. Mas no domingo, ela morava na igreja. É uma pessoa que ficou muito próxima, né? A princípio, com o coração mesmo. De fazer a obra, né? De estar ali, de ser prestativa. Eu sei fazer, eu entendo, né? E ela entendia das coisas, então ela começou a cuidar dessa parte. Então ali eles ficaram bem mais próximos, né? E eu comecei a reparar, já estava já há um tempo já acontecendo, mas eu achava que o meu marido seria uma pessoa incapaz de fazer por causa de todo o histórico. Então, assim, ele lutou por mim. Ele lutou por esse casamento. Eu cheguei a pensar, sei lá, tem um olhar estranho entre eles. Eu cheguei a pensar. Tem um olhar estranho. Ah, mas só que não. Com certeza não. Eu ficava assim, na minha guerra interna. Eu voltava para casa com aquilo. Ficava, será? Não, não tem coragem. De tudo que a gente já passou, da forma como ele tentou me conquistar, né? E tudo que ele conquistou, né? Ele não vai ter coragem, pastor. imagina, é um homem de Deus. Olha a pregação desse homem, imagina. Não tem coragem, não. Então, eu ficava nessa... Aí eu acabava me relaxando, deixando mais à vontade, né? Ficava, não é nada. Mas quando a gente estava para se despedir dessa igreja, nós estávamos sendo transferido para outro estado, né? E aí a gente fez, acho que umas 3 despedidas desse lugar. E ali nas despedidas eu comecei eu acho que é ela que gosta dele. E eu comentei isso com ele. Falei assim, amor, eu acho que ela gosta de você. Tão inocente, né? Aí ele, você acha? Eu acho que enquanto a gente estiver por aqui, eu vou começar a ficar mais presente nessa área aqui da igreja. Eu vou ficar nessa área. Eu vou ficar junto com ela, porque eu tô sentindo que ela tá muito, assim, próxima de você. Ele, não, é impressão sua. E ali já tava já uns 6 meses juntos já. Meu Deus. Que aí, hoje que ele me conta, né? Naquela época, a gente já tava já uns meses já juntos. Que se via toda semana. Se viam toda semana. E nisso a gente foi embora, fomos para outro estado. E tava lá fazendo essa parte de transferência, procurando casa, não sei o que lá. E ela chegou a ir lá visitar ele lá no estado. Foi atrás? Chegou aí também. Mas isso eu soube só na confissão dele. Ah, tá. Você não viu ela. Não vi, né? O caso estava tão, assim, profundo, né? Enfim, passou alguns meses que a gente já estava lá. Eu comecei a apertar, porque eu comecei a ver ligações, telefonemas. Eu falava, mas por que ela tá te ligando? Você tá doida? Ela não tá me ligando. Aí eu ficava, mas eu vi o número aqui. E eu ficava, será que eu tô ficando doida? Acho que eu tô ficando doida. Aí eu começava a me questionar também. Porque o homem, quando ele quer ser convincente, né? Consegue até deixar a mulher pensando que ela é uma maluca, né? Então, a forma como ele falava, eu ficava, não, então eu tô doida. Aí a gente descobria outra coisa. Aí via conversando no Facebook. Aí nessa época já tinha o Facebook. Aí quando eu entrava no Facebook, tava tudo apagado. Eu ficava, mas por que apagou? Eu vi que tava conversando com ela. Aí comecei, tá acontecendo alguma coisa? E aí ele se sentiu pressionado. Isso foi poucas vezes, não era sempre. E eu nunca quis brigar. Porque a gente já veio de um contexto difícil. Então, eu ficava assim, se eu pressionar demais e ele brigar, a gente tava vivendo estável. Um casamento estável. Sem brigas, mas sem muitas emoções. Sem romantismo também. Normal. Aquela coisa de casa, igreja, igreja, casa. Mesmo lá nesse outro estado. A gente já não era dirigente. Ele estava como auxiliar da sede principal do local. E ali a gente estava vivendo normal. Foi quando isso é ele que me conta, ele fala que ele começou a se sentir pressionado, né? E a própria palavra começou a esmagar ele. Aí ele chegou em mim e falou, você está pronta para ouvir uma coisa que eu tenho que te contar? Quando ele me falou isso, eu já pensei. Só que antes disso, eu já tinha orado para Deus, porque nisso que eu estava desconfiando, alguma coisa está acontecendo.
Eu falei para o Senhor, eu falei assim, Senhor, se aconteceu alguma coisa, se ele teve a capacidade de me trair, ou pelo menos, talvez ele esteja somente trocando mensagem ou alguma coisa assim, seja o que for que ele fez, eu perdoo. Eu já tinha colocado isso no meu coração. Porque, no fundo, eu achava que não tinha capacidade de ter me traído de fato. Pensava, acho que só flertou, só um flerte, só alguma coisa assim, mas mesmo assim iria me magoar, né? E quando ele me contou que não foi apenas, né, uma traição, mas foi um caso que ele teve, aí eu fiquei, e agora? Eu posso ir embora, porque ele mesmo me falou. Ele falou assim, ó, agora com tudo isso que eu te contei, me contou de uma forma bem, assim, friamente, porque ele é mais calmo, né, para falar. Ele falou, eu não quero te perder, de novo. Mas se você achar que você quer ir embora, você tem respaldo bíblico. E aí eu fiquei, o que eu faço agora? Então começamos um processo eu fico ou eu vou embora? Nossa, e de novo a decisão ficou pra você. Ficou para mim. Meu Deus. Ele me mostrou tudo, ele deixou o celular comigo, ele me mostrou todas as mensagens. Ele falou, fica aí com o celular, pode investigar e tudo. Eu não apaguei nada. E realmente ele não apagou nada. Eu li tudo que ele conversava com elas, os planos que eles tinham até de me deixar. Tinha plano até de me deixar. Não, eu vou ver, vamos, a gente espera eu estabilizar, eu vou colocar ela de volta para São Paulo, e aí a gente vê, segue a nossa vida, mas eu também vou deixar o pastoral, vou deixar tal a igreja, assim, nesse nível. Ele estava tão... Mas assim, ele te explica hoje o que levou a chegar a esse nível, assim, Ele Conta com você. explica, mas eu acho que nem ele mesmo sabe assim. Uhum. Hoje a gente chegou num consenso, que foi até por isso que eu fui estudar, né? Para poder entender a mente dele, assim, o que aconteceu. A autoestima dele era muito baixa. Então, quando ele vê alguém que, assim, idolatrava ele, aquilo mexeu muito com ele. E da minha parte, não tinha essa idolatria. Para mim, ele era normal. Era o pai dos meus filhos. Então, não tinha aquela coisa, uau, marido, como você é demais. Não tinha isso. Agora, da parte dela, tinha. Uau, pastorzão, Elogios, né? o senhor é demais. Porque, nossa, eu sonhei com o senhor. Tipo, coisas assim. Uhum. Então, aquilo foi mexendo com ele, né? Você vê que são detalhes, né? No casamento que muitos deixam passar. Muitos deixam São passar. coisas tão pequenininhas, né? Que a gente deixa passar. O momento junto. O momento junto. Desde o momento junto até o você falar, você pronunciar palavras pro seu cônjuge. Palavras de afirmação. Palavras de afirmação. E são coisinhas que a gente fala... Você vai ver o tamanho do negócio que ficou. Do rombo mas que faz. ele fica por conta de coisas pequenininhas, né? Pequenas. A começar pelo fato de vocês não... o trabalho que vocês realizavam na igreja. Deixava em primeiro lugar. Eu sei que traição não tem explicação, não tem assim, uma justificativa, né? Tem, lógico, tem a parte do caráter, né? É uma coisa muito egoísta de se fazer, né? Uma pessoa que trai, ele fala isso, eu fui egoísta. Eu estava pensando em mim, no que eu iria sentir e no que eu iria viver aquele momento. Eu não pensei se você descobrisse, eu não pensei no que Deus ia pensar de mim, eu não pensei na moça, se a moça ia se apaixonar por mim ou não. Queria saber de mim. Aí ele fala assim, o que eu queria viver. Então, eu estava ali, né, ele falando, eu estava ali no ápice, tipo, né, eu sou o pastorzão, eu sou visto, as pessoas me amam, todo mundo gosta do meu trabalho, todo mundo me elogia, essa menina está nos meus pés, então eu sou o cara, né, basicamente isso que ele foi viver. E ele fala que cada vez que ele saía ali de um encontro com ela, ele se sentia sujo, se sentia indigno, ele não conseguia olhar na minha cara. Ele fala, muitas vezes eu entrava com tudo pro quarto para eu não olhar na sua cara. Eu não conseguia. Como que eu ia olhar pra cara da minha mulher, que eu acabei de sair da cama de outra mulher? Então, às vezes eu via ele assim, não queria falar comigo, né? Não me destratava, mas também não
mas estava saindo da cama da outra mulher, né? Meu Deus. Então, ele falando isso. Então, com a confissão, eu fui entendendo, eu fui ali. Mas o processo do perdão foi uma coisa muito, muito difícil para mim, assim. Eu fiquei um tempo doente, né? Depois que ele confessa tudo, eu comecei a aceitar, a continuar nesse casamento, olhando para o meu histórico também. Para o meu histórico de vida ali, de quando a gente começou, de toda a nossa história da restauração, os nossos filhos, o meu terceiro filho, que foi todo planejadinho. Então, eu olhava para a nossa família, de tudo que a gente tinha construído, e ficava, vai acabar assim? Né? Então, eu vou tentar olhar para quem ele é. Isso, eu tive esse pensamento sem ter conversado com ninguém, era uma coisa minha. Então, eu comecei a pensar nele, ao invés de só pensar em mim, no que eu estava sentindo. Eu sentia raiva, eu sentia nojo, eu queria que a menina morresse. Eu fiz planos de ir lá na cidade dela, pegar ela na porta do trabalho e chamar 2 amigas minhas e a gente dar um pau nela. Eu pensei em tudo isso. Pensei numa vingança bem, mas só ficava planejando, né? Mas, enfim, depois quando isso foi meio que a adrenalina foi baixando, né? De tudo. Eu comecei a olhar para ele, do tipo assim, por que que ele fez assim? Por que que ele teve essa capacidade? Da onde saiu isso? Eu comecei a olhar para ele como pessoa. E aí eu ia para a palavra, né? Perdoar os inimigos, né? Orar pelas pessoas que te fazem mal. E ali eu falei, ele me fez mal, mas eu tinha amor por ele. Então, eu vou amar ele no sentido de começar a enxergar o dentro dele, a mente dele. E ele dizia, né, que ele me amava, que ele queria sim ter feito aquilo, porque ele quis, mas que ele queria a redenção, ele queria, né, o meu perdão. E ali a gente começou num processo novamente, num monte um propósito no monte novamente. Tudo na nossa vida foi no monte, né? Nossa restauração foi no monte. E aí ele me fez o convite também. Vamos orar no monte? Vamos orar no monte. Quando ele começa a orar, ali ele também expunha, ele colocava o coração dele assim para fora. Então ele falava com Deus, pedindo perdão de tudo, das coisas que ele estava fazendo, que ele tinha feito, e que ele ainda tinha vontade de fazer. Porque foi essa exposição das orações dele que começou também a mover em mim. Porque aí ele falava para Deus em oração, mas segurando na minha mão. Ele falava, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz com a minha esposa, isso, aquilo, outro, e pelo que eu ainda tenho vontade de fazer. Aí quando acabava as orações, eu falava para ele, mas você ainda tem vontade? Aí ele começou a ser sincero comigo. Começou a ser muito sincero. Ele falava assim, amor, eu te amo. Você é a mulher da minha vida, mas eu não consigo ter só o olhar para você. Eu sou doente, eu acho. Não sei o que eu tenho, eu não sei. Eu fico com vontade de olhar para outras mulheres. Eu não consigo pensar só em você. Eu queria desejar só você, mas eu tenho eu não sei o que fazer. E conforme ele ia confessando, eu ia... O que eu faço agora? Ele está expondo o coração dele para mim. Eu vou julgar? Eu vou criticar? Eu vou ficar isso? Então, eu vou ajudar ele. Aí eu falava, então é melhor você, toda vez que você tiver desejo de olhar ou de falar, de mandar mensagem para alguém ou para a mesma moça, você fala para mim, eu não vou te julgar. Vamos fazer aqui um voto, né, de fidelidade mesmo. Todas as vezes que você sentir que você vai enfraquecer, você fala para mim, a gente sobe no monte, a gente dobra o joelho na nossa cama, a gente ora lá. E assim foi. A gente meio que fez uma aliança, né? Então, eu me tornei uma esposa confiante para ele. Parece ser difícil de entender isso, mas, por exemplo, esse pecado dele foi alimentado durante muito tempo, né? Durante muito tempo. Porque ele não tinha coragem de confessar, né? Do tipo, eu não consigo ser fiel. Porque parece... eu tenho vontade de incontrolável. Mas você pode ver, desde do namoro já dava esses sinais, né? Ele já tinha esses sinais. Então foi alimentando. Exatamente. E chegou a esse ponto de ele mesmo nem saber o que fazer com ele mesmo. É o que o pecado faz com a gente, né?
Ele se torna escravo do pecado, né? Escravo do pecado, exatamente. E ele fala, eu fui um escravo do pecado. Porque, de fato, ele teve um caso com essa moça, mas ele ainda tinha alguns contatos, né? Ele ainda tinha de conversas com outras pessoas também. Com essa, ele me traiu de corpo mesmo, fisicamente. Mas ele ainda tinha trocas de mensagem com outras pessoas. Com outras mulheres também. De elogiar, de falar bobeirinha, de pedir foto. Tinha tudo isso ainda. Meu Deus. E aí ele, toda vez que acontecia alguma coisa, passava meses, tempos, aí ele confessava uma coisinha. Ele foi confessando. Mas, propriamente, o processo dessa traição, dessa descoberta do caso que ele teve com essa moça, aquilo que começou a acontecer no meu coração, a disposição de perdoar ele também e de me libertar daquilo, porque perdoar um marido é difícil, é muito difícil, mas perdoar a amante é mais ainda. Então, todas as vezes que eu sentia ódio dela, aí eu lembrava do que tinha acontecido. Então, eu achava que eu tinha perdoado ele. E isso foi um processo de uns 2, 3 anos. Eu não conseguia me esquecer dela. Então, quando aparecia alguém com o nome dela, eu lembrava dela. Parecia uma coisa que eu estava em volta de pessoas com a lembrança dela. Aparecia um monte de irmã com o mesmo nome. Um monte... né? Mas, assim, toda vez tinha o nome dela. Aí, eu até falo para as irmãs, né? Quando eu vou contar o testemunho. Eu ia chamar a irmã, né? Eu ficava assim, irmã... Ô, irmã, vem aqui. Eu não conseguia falar o nome. Que era o mesmo nome dela. E teve um caso também nesse processo de uma moça, na época, a gente era auxiliar, né, do pastor dirigente lá, e só que ele não era casado, ele estava separado por causa de traição. Ele traiu a esposa não perdoou, mas ele continuou pastoreando e ele era o nosso líder. Então, a gente também vem de um histórico espiritual que as nossas lideranças também vem de um contexto de traição e de outros casamentos, né? Um dos motivos da gente ter se desligado desse ministério também. E esse pastor que estava nos dirigindo, durante esse processo que ele me confessou, que eu estava tudo nessa luta, ele também estava separado da mulher. Meu Deus, que coisa. E aí ali a figura pastoral... Aí, né? Exatamente. A figura de mulher da igreja era eu. Né? Aí esse pastor, que era o diretor, ele falou assim, pastora, me ajuda a atender as mulheres, porque sabe que eu estou solteiro, não sei o que, não sei o que. E eu comecei a fazer atendimento. E um dos primeiros atendimentos, logo, né, depois desse processo, foi uma mulher que me procurou para falar que ela era amante. Aí ela falou assim, olha, eu tô aqui, eu preciso confessar para alguém, e eu senti em você essa confiança, que eu preciso de confessar para alguém que não vai me julgar. Eu não tô acreditando. A irmã veio pedir conselho para você e ela era amante. Ela era amante e de um pastor. Meu Deus. E de um pastor. Só que ela não era da obra. Ela não era da obra. Ela era membro, assim, Sim. da igreja. E quando ela começou a me contar, eu com um olhar, assim, muito singelo para ela. Só que a minha mente ficava assim, meu Deus, o que eu vou falar para ela quando terminar? O que eu vou aconselhar ela? Eu, de fato, hoje, agora, para falar aqui, eu não lembro o que foi que eu falei para ela. Que foram tantas coisas assim, qual foi o conselho que eu dei para ela? De fato, eu não consigo lembrar. Eu só lembro da gente se abraçando, eu orei com ela abraçada. Eu tive que amar ela. Aí eu falo até pro meu marido, eu falo para as pessoas, eu falo assim, quando eu aconselhei ela, eu comecei a pensar na moça, que foi a amante dele. Por quê? Eu sei, é mau caráter, teve pontos, assim, momentos que poderia ter saído, ter fugido, né? Ter negado, ter dito não, poderia, mas escolheram fazer o errado. Mas atrás disso tudo tem as suas feridas, né? E o que me ajudou a começar a ser liberta de tudo, de todo ressentimento, de toda a mágoa, toda aquela coisa que estava me pesando. Eu fiquei magra,
eu fiquei doente mesmo, assim, respiratório, da respiração, porque eu não respirava. Dia e noite eu pensava naquilo, dia e noite eu pensava naquilo. Então, a minha respiração começou a ficar ruim. Essa era uma dúvida que eu tinha que eu ia perguntar pra você. Você parece ser uma pessoa que, vê se eu estou errado ou se eu estou certo, que não deixa o ambiente parece que não te afeta muito. O que acontece ao seu Eu redor? ensaio, eu atuo bastante para não ferir, porque os meus filhos, eles não foram atingidos por essa descoberta. Eles não souberam. E nessa época, o meu irmão morava comigo. Porque as Eles coisas não aconteciam, né? E você Eu guardava. recebia, assim, essa dá a impressão que com tanta calma. Parece. Com Eu acho tanta que por calma. isso que eu adoeci fisicamente, porque aí somatizou, né? Ah, então. Porque eu não coloquei pra Gerou um fora. problema aí, então. Gerou um em problema você. interno, né? Eu vivia cheia de manchas pelo corpo, o cabelo caindo, a minha pele, né? Tá aqui que eu tô com maquiagem, mas a minha pele é cheia de cicatriz aqui. Eu tenho muitas cicatrizes, acho que dá pra ver, né? Eu tenho muitas cicatrizes, mas foram acnes emocional. Eu tive. Meu Deus. Estourou muito, criava pulso, criava ferida do nervosismo. Eu fiquei sem voz durante muito tempo, então somatizou. Ninguém entendia o que eu estava vivendo, porque eu não falava, eu estava sempre assim, eu passava as camisas dele, eu estava fazendo comida e estava passando por tudo. Né? Meu Deus. E aí, a partir desse momento que eu atendo essa moça e tal, eu comecei a pensar assim, e se eu me colocasse no lugar dela? Digamos que eu fosse a amante. Se eu tivesse a vida dela e encontrasse alguém que, sei lá, que eu me identifiquei, de repente, será que eu também não cairia nessa cilada? Né? E aí eu comecei a me colocar assim, meio que no lugar dela também, me colocar no lugar dele. A Nívia Soares foi pregar nessa igreja que a gente estava ali. Ela louvou e ela foi louvar e ela ministrou. E durante a ministração, ela começou a falar, ela falava muito sobre perdão. Muito sobre perdão. E ela falava assim: quem você pensa que é para não liberar perdão? Olha você, né? Olha para você. Quantas vezes você precisa de ser perdoado por Deus? Né? E começou a ministrar algumas palavras. E aquilo eu fiquei, caramba, eu vou ter que perdoar essa menina, eu vou ter que perdoar. E teve uma hora que a Nívia falava assim: quando você estiver de joelhos, fazendo qualquer tipo de oração, e vier o sentimento ruim dessa pessoa, que não sei o que, ora e fala o nome dessa pessoa. Fala o nome dessa pessoa, porque você orar pelos seus inimigos, a oração aproxima, e não sei o que. Começou a falar sobre o poder da oração. E ali eu comecei, né? Juntei com o atendimento que eu atendia a amante. Fui juntando as coisas, falei, eu acho que é isso que Deus quer de mim. Eu vou começar a orar por essa mulher e eu vou começar a abençoar a vida dela. Porque antes, que eu não falei, assim que eu descobri que meu marido confessou tudo, passado uma semana, eu liguei para ela. Eu estava sem voz, eu estava totalmente ruim. Eu liguei para ela, mas eu amaldiçoei a vida dela. Eu saí do prumo, assim. E quando você fala, né, parece que sou calma. Aí, nesse dia, eu me desestabilizei. Eu liguei para ela, eu falei até palavras que não é palavra de crente. Eu amaldiçoei mesmo. Falei para ela, essa boca que te abençoou durante 1 ano e 3 meses é a mesma boca que vai te amaldiçoar agora. E comecei a amaldiçoar a vida dela. Falava para ela, todas as vezes que você for traída por alguém ou alguma coisa ruim acontecer na sua vida, você vai lembrar de mim. Acontecer qualquer coisa ruim, você tropeçar, você vai lembrar de mim. Aí eu comecei a falar assim, um monte de bobeira. Pois no mesmo momento desliguei o telefone, né? No mesmo momento eu chorei, fui pro sofá. Por um acaso minha Bíblia estava no braço do sofá. Eu não me lembro se eu estava lendo antes, não me lembro. Eu sei que a minha Bíblia estava lá. E eu dobrei o joelho assim no chão, chorando lá. Aí eu peguei a Bíblia, coloquei aqui no meu colo, fiquei olhando para a Bíblia, chorando. Eu abri assim, de qualquer jeito, assim. E saiu numa palavra lá, que a vingança era de Deus. Né? Que ele vingava, que a justiça, alguma coisa assim. E aí eu fiquei, ai meu Deus. De alguma forma eu entendi que eu tinha que pedir perdão para ela. E aí eu não tive coragem de ligar. Na época eu mandei SMS, que não tinha aquela coisa, era só Facebook, né?
Mas para ser rápido, eu peguei e mandei um SMS pedindo perdão para ela. Falei para ela, eu retiro tudo que eu falei. Deus mandou eu te pedir perdão. Aí ela me respondeu minutos depois. Amém, minha pastora, eu te perdoo. Ela só mandou assim. Mas ela não me pediu perdão do que ela fez. Né? Mas eu fiz a minha parte. Então, juntou tudo isso no mesmo mês. Né? O atendimento da moça. Um mês só? Tudo no mesmo mês. Assim, Gente, eu tinha acabado de descobrir, atendi a moça, a Nívia Soares ministrou, eu já tinha ligado para ela. Tudo aconteceu naquele mesmo mês. E ali eu comecei a entender como que eu tinha que orar. Não foi uma semana, não foi 2 meses, não foi 3 meses, não foi 1 ano. Eu fiz esse processo durante muito tempo. Até eu conseguir a entender assim. Eu fazia até atuações mentais. Eu fazia ensaios mentais. Do tipo assim, se um dia eu encontrasse com ela, como que ia ser a minha reação? Quando eu comecei a fazer esses ensaios mentais, eu pensava, eu esmago ela. Aí eu ainda fui, né? Não, então não estou curada ainda. Ainda não estou curada, eu ainda sinto raiva. Então eu ficava fazendo esses testes comigo mesma. Então, em vez de eu ficar focando no que o meu marido fez comigo, eu comecei a focar o para que aquilo. Né? Em quem que eu deveria me tornar? Numa mulher amargurada, com ódio, ou uma divorciada, mas com mágoas, porque eu ainda amava ele, ou uma mulher curada. E para ser uma mulher curada, eu tinha que olhar o acontecimento num todo. Não só pensar no que me atingiu. Então, eu comecei a olhar para ele como um homem fraco, sim, porque ele foi fraco. Ele foi fraco. Com um homem egoísta, mas um menino ferido. Ele não teve um pai que ensinou ele. Ele, com 7 anos, aí eu fui investigando. Ele, com 7 anos, ele foi meio que aliciado por uma prima. A prima dele era adolescente, ela fazia umas brincadeiras íntimas com ele. Pegava a mãozinha dele e colocava nas partes íntimas dela. Então, ele foi tendo acessos sexuais muito cedo. Com 8, 9 anos, ele assistia filme pornográfico com os primos, adolescentes. Aí, com 13, 14 anos, ele começou a tocar na noite. Ele já foi sexualizado cedo, né? Muito cedo. Então, eu comecei aí eu fico, eu tô entendendo por que ele tem essa luta, que ele não consegue ter o olhar voltado somente para mim. Então, eu comecei também a enxergar ele, não só a minha dor. Então, quando às vezes eu converso com mulheres sobre que mulheres foram traídas, algumas acham o cúmulo. Pensa que eu estou romantizando a traição, mas não é romantizando a traição. A traição não é só apenas falta de caráter. Né? Tem algo por trás daquela traição. Então, quando eu trato nos meus atendimentos, a maioria dos meus atendimentos é tudo casal que sofreu traição. Né? Em conflito, nesse sentido. Então, eu busco esse olhar. Tipo, olha por trás disso, o porquê. Você pretende perdoar? Se a pessoa pretende perdoar, porque, biblicamente falando, ela tem respaldo. Se ela, por causa dos vossos corações endurecidos, Deus permite a carta de divórcio. Mas se essa mulher, não, ele é meu marido, eu vou ficar com ele. Se você vai decidir perdoar, então perdoa de verdade. E aí, eu tenho essa proposta, né? Porque eu usei no meu casamento. Então, eu decidi perdoar, então eu decidi perdoar de verdade. Eu não fico trazendo à tona, nem no começo, hoje muito menos, né? Porque já fazem 14 anos que isso aconteceu. Tem bastante tempo. Fazem 14 anos, né? Meu filho tem 15. Na época ele tinha... Quando eu descobri, ele já tinha 1 ano e pouco, né? Então, fazem 14 anos que isso aconteceu. Mas já lá atrás, eu já tinha essa mentalidade do tipo, pra que eu vou ficar trazendo? Primeiro que eu não queria que ele ficasse lembrando. E ele ter que fazer de novo. Porque se eu ficar toda hora, onde você vai? Me dá seu celular. Não, eu passei por essa fase também. Eu passei por essa fase de investigadora nata. Eu investigava o celular dele todo. Ele me pegava várias vezes no flagra. Ele ia tomar banho e pegava o celular dele.
Aí ele abria a porta, eu tava mexendo no celular dele. É o ciúmes, o medo de fazer de novo, né? Eu passei por essa fase de insegurança também, mas depois também foi outra tomada de decisão. Se ele falou que não vai fazer mais e que ele vai lutar contra a fraqueza dele, então eu vou acreditar. Só que eu não vou acreditar nele, ele não é o meu lugar seguro. O meu lugar seguro é Deus. Se ele serve o mesmo Deus que eu, então eu estou no lugar seguro, que é Deus. E eu decidi amar o meu marido, mesmo ele tendo feito, né, algo que me magoou muito, mas eu decidi amar o meu marido e ficar e entender. Foi usado até como base de estudo. Para eu hoje entender algumas... Estudaram você para entender o que era? A mim? É? Ninguém me estudou ainda. Eu mesmo fui fazendo. Eu mesmo fui tentando me entender, né? Entendi. Mas eu entendi nisso, que eu costumo falar, né? Que Deus transforma a dor em propósito. Né? Foi uma dor muito grande. Mas hoje, um pedacinho desse testemunho, muito pouquinho, está num livro que fala sobre perdão. Então, esse é um livro da pastora Helena Raquel, né, que chama Eu Não Sou Aitofel. E esse livro, ele alcançou, não sei nem dizer, quantidade de milhares de pessoas. Né? Porque quem está assistindo e conhece vai saber. E tem um pedacinho lá. Então, se isso não é um propósito, eu não sei o que dizer, né? O que aconteceu aí foi uma decisão que você tomou. Uma decisão particular sua. Você tinha decisão também de não continuar. De não continuar. Até a Bíblia mesmo te daria esse respaldo. Você não continuar, mas você escolheu, né? É uma coisa particular sua. E qual que foi o que você colheu de tudo isso? De toda essa dor, de toda essa... de ter renunciado tanto a você para os outros, para as outras pessoas, né? Sim. O perdão, liberar. O que trouxe de benefício para você, para vocês hoje? Eu vejo uma maturidade, assim, no meu casamento depois disso. A gente amadureceu muito. Então, o que eu colho com isso? Primeiro, como eu falei, eu comecei a olhar para ele, né? Então, eu via ele como uma alma. Independente, meu marido, pai dos meus filhos, ele é uma alma. E se eu me separasse, eu pensei nisso também. Se eu me separar e ele desviar, eu me preocupava muito com isso, com a salvação dele. Me preocupava demais. E, consequentemente, com a salvação dos meus filhos. Porque eu ficava, se ele se desvia, se eu me separo, ele desvia, vai viver a vida dele, e meus filhos vão ver isso acontecendo, e se eles... Né? Sendo que a gente não prende ninguém no Evangelho, mas foi uma das coisas que eu pensava, né? Mas eu pensava na salvação dele também. Então, hoje, talvez, se eu tivesse me separado, não sei quem ele seria hoje, né? Talvez estaria aí no caminho, casado com outra, não sei. Mas hoje eu colho um marido sábio no meu casamento, totalmente diferente daquele que eu conheci lá atrás. E eu lembro como hoje, que antes até de eu aceitar ele, de eu aceitar para casar de novo, lá atrás, voltando um pouquinho, teve uma pregação que o pastor Rodrigo Duarte pregou assim, vai chegar um dia que você vai ter que pegar o RG dele para saber se é ele mesmo. Ele falava assim. Eu não lembro outras coisas, mas eu lembro dessa frase. E é exatamente isso que eu vivo no meu casamento. Não tem perfeição. Nós não somos perfeitos. Mas o que eu colho hoje desse casamento, coisas que eu tive que ser o homem da casa durante muito tempo. Eu novinha, com 18, 19 anos, eu que tinha que resolver, pagar aluguel, falar que o aluguel esse mês vai ficar atrasado. Eu que tinha que dar conta de tudo, porque o meu marido só morava na casa. Depois de crente, depois da restauração, ainda um pouquinho. Eu tenho um temperamento mais quente, ele tem um temperamento mais frio, então eu acabava meio que sendo... E na nossa permanência após isso, ele foi vendo que ele precisava ser o homem da casa. Então ele precisava olhar para mim como mulher, e tudo isso fez com que ele... fosse tendo força para poder ser fiel em tudo, não só
fiel como marido, mas fiel ao marido bíblico, né? Que é o marido que ama a esposa como Cristo ama a igreja. Então, eu colho isso dele hoje. Né? Não sei se talvez eu tivesse... eu já ouvi conversas assim, mas se você tivesse separado, talvez você tinha casado com um homem também muito bom. Né? Mas ele é o pai dos meus filhos. Mas talvez também você poderia ter casado com outro que ia acontecer com a mesma coisa. A mesma coisa. Então, eu preferi... pode parecer uma palavra meio desqualificada, mas assim, eu preferi consertar aquilo que eu já conhecia, né? Então, Entendi. Claro que juntou sentimento, né? Então, eu falo assim para as mulheres, se você tem sentimento por esse homem, tenho. Então, vamos junto nessa... Se você escolheu ficar, você luta, né? Você luta. Como que luta? Perdoou, vai ter que perdoar. Ficar jogando na cara? Jogar na cara, é verdade. Aí não adianta, né? Ficar desconfiando o tempo todo. Eu desconfiava, sim, durante muitos anos, mesmo depois, assim. Ainda hoje, de vez em quando, dá uns resquícios em mim. Do tipo, quando eu tô com as minhas emoções muito afloradas, que a gente tem oscilações hormonais. Então, quando eu tô mais, assim, frágil emocionalmente falando, e ele demora um pouquinho para voltar para casa, aí eu já dá um negocinho, assim. Então, eu sempre falo assim, tem coisas que não são curadas. Mas a gente aprende a lidar com aquilo de uma forma madura. Então, fui traída. Fui. E o que eu posso fazer para consertar isso? Eu não tenho como voltar lá atrás agora e ser uma outra esposa e ter uma outra história. Isso já aconteceu. Como, né? Sim. Não tem como. Então, eu decido ficar e ficar de uma forma madura. Tentar, né, me conectar com os fatos, com o que está acontecendo agora. E confiar no único lugar seguro, que é Deus. Se você pudesse voltar atrás hoje, o que você faria diferente? Eu acho que eu seria mais ligada, mais presente, né? E ser mais sincera naquilo que eu achei que eu estava vendo. Do tipo assim, eu via algumas coisas, mas eu preferia, não, ele não tem coragem. Mas se eu tivesse logo no começo, eu acho, isso não pode ser... Mas assim, tá acontecendo alguma coisa? Né? E encarar. E ficar mais presente ali. Mas pode ser que sim. E pode ser que não. Tem traições em casamentos que a mulher é ali, é bonitona, é presente, né? Corresponde na parte sexual. E ainda assim o cara trai. É verdade. Isso é verdade mesmo. Né? Porque aí são questões também de escolha. E ele escolhe... Ele decidiu fazer aquilo. Então, eu também tirei um fardo de culpa de mim, porque por um bom tempo eu também me culpei do tipo, eu devia ter prestado atenção, eu devia ser mais presente, eu devia isso, devia aquilo. Mas pode ser que sim, pode ser que não. Então, é tentar olhar com leveza para as coisas, né? Não se cobrar demais também. E entender que eu não controlo os desejos dele, não tem como. Então, eu já me perguntei assim, se ele me traísse de novo, o que eu faria? De fato, eu não tenho uma resposta para isso, assim. Mas eu acho que eu não sei, talvez eu perdoaria novamente, não sei. Vai depender de todo um contexto, né? Mas hoje eu aprendi a não colocar expectativas mais, do tipo, ele não é capaz de fazer, porque eu não controlo os desejos dele. Até mesmo porque cada um vai responder por si. Exatamente. Não é verdade? Então, ele é maduro, ele é adulto. E chegou uma fase que eu ficava atrás dele, né? Assim, na igreja, uma irmã encostava nele, nem fazia assim, eu sabia porque a gente sabe qual que faz o tipo, né? Tipo, essa deve fazer o tipo, essa daqui não, essa daqui pode deixar que não vai rolar. Mas qualquer tipo de mulher que chegava assim, ainda mais quando eu via que fazia mais ou menos o estilo, eu já colava do lado, já ficava ali atenta. Mas só que ele se sentia um pouco mal, porque ele percebia que eu estava ali, mas ele também não falava. Hoje a gente conversa sobre isso de uma forma mais natural, mais leve, né? Aí ele fala, eu me sentia assim, que às vezes tipo, eu nem estava pensando em nada. Mas você estava mais pensando do que eu.
E aí acabava colocando coisa na cabeça dele, né? E hoje, assim, para mim é uma leveza. Porque já fazem quantos anos que... Uns 14 anos já. Que tudo isso foi curado? Não há mais essa traição? É. Em nome de Jesus não vai haver mais? Né? Não, em nome de Jesus. 14... Faz uns 14 anos do ocorrido, já faz né? um bom tempo já. Né? Mas ele demorou para sair desse lugar, né? Foram ali uns longos 4, 5 anos, assim. De pegando coisinha, de elogio para não sei quem. Fez um comentário, colocava coraçãozinho na postagem de não sei quem. Coisa bem de moleque. Bom, ele tinha o vício, a libertação dele... Libertação. Como que procedeu isso? Confessando. Confessando? Confessando. Porque eu deixei aberto isso para ele. Eu falei para ele, você pode confessar para mim, eu não vou te julgar. Eu fiz esse trato. Então, algumas vezes ele chegava e falava assim, olha, eu sei o que está acontecendo, eu estou sentindo isso por tal pessoa. Aconteceu isso. Aconteceu uma vez, que foi uma menina do louvor. Ele falou, eu nem cumprimento ela porque ela mexe comigo. O perfil dela mexe comigo, eu não sei o que fazer. Doeu muito em mim, que eu fiquei, caramba, a gente já meio que resolveu o negócio. Aí depois eu lembrei, mas eu falei pra ele que se ele sentisse, ele poderia me confessar, mas eu não sabia que ia ser tão assim, né? Aí a gente foi orar. Aí ele orou comigo, eu orei por ele. Falei, né? Botei a mão na cabeça mesmo e oração, Senhor, liberta, aquela coisa bem assim. E ele recebendo e tal, e a gente orou. 2 dias depois, a moça liga pra mim. Aí falou assim, olha, eu tô me desligando da igreja, eu vou fazer parte do louvor de outro lugar, não sei o quê, não sei o quê. A mulher foi embora. Então, assim, aí as pessoas olham e falam assim, mas você é babá, vai ser babá do seu marido? Mas ele era uma pessoa que estava com essa fraqueza. Assim como tem as pessoas que têm fraqueza de roubar, de mentir, de gula. Ele tinha fraqueza por outras mulheres. Só que isso mexe no ego, né? Isso não pode acontecer. Mas se ele fosse um pastor glutão, que comesse demais, é um vício. Se ele fosse um pastor que mexesse na arca da igreja, no gasofilaço, é um vício. Ele era um cara que tinha inclinação nessa parte sexual. Então, eu fui entendendo tudo isso. Eu não olhava ele como um homem fraco. Porque eu olhava para mim também, eu tinha as minhas fraquezas. Então, eu ficava, isso aqui eu preciso lutar. E eu também confessei muitas coisas para ele. A gente fez uma troca de confissões. Porque eu também não podia ficar num lugar de santona. Então, eu comecei a confessar coisas para ele também. De fraquezas minhas, e ele tinha as fraquezas dele. Foi onde ele encontrou um lugar seguro em mim. Mas que fraquezas seriam essas? Olha, eu sempre fui uma mulher muito vaidosa, assim. Só que eu não era de demonstrar. Mas eu gostava de saber que outros homens olhavam para mim, por exemplo. De flerte. Então, eu comecei a confessar para ele isso. Que eu já tinha flertado com uma pessoa... de troca de olhares, só que na época não tinha internet, não tinha nada disso, eu não tinha celular. Mas e se eu tivesse? Porque essa pessoa, ele percebeu o meu olhar. Ele cumprimentava as meninas da igreja e em mim ele vinha me abraçar. Então ele começou a perceber. Isso foi numa fase na época ele era pastor auxiliar, o meu esposo. E essa pessoa era o pastor dirigente da igreja. E ali... eu via ele pregando, não sei o quê, tudo isso dentro da igreja, né? Eu via ele pregando e ficava, que homem bonito, como é que é isso? E eu olhava pro meu marido e ficava... Não acredito. Ficava assim. Não, porque nesse momento que você falou, vocês estavam ele estava assim. Não, ele estava santíssimo. A época ele estava sendo pastor auxiliar pela primeira vez. Então, ele estava no momento dele. Mas vocês estavam assim... colocando a obra em primeiro lugar, sempre. Né? Casamento sempre... foi essa fase que eu falei para você lá atrás, antes da gente começar, né? Que eu falei que a nossa vida era igreja. Igreja, eu só tinha os 2 filhos, eu ainda não tinha o terceiro. Era só os 2, era a igreja. A gente ia... porque como ele era pastor auxiliar, ele tinha que abrir a igreja de terça a domingo.
Ele só não pregava, porque ele só era o auxiliar. Mas ele tinha que abrir a igreja de terça e domingo, e eu estava com ele. E meus filhos lá, junto. E aí eu via aquela coisinha assim, aí esse pastor, né, ele chamava atenção e tal ali. E eu comecei a meio que trocar olhares com ele. E eu percebia isso, né, que esse interesse. Aí umas amigas minhas que começaram a falar, ô Ju, presta atenção. Esse daí tá de olho em você, não sei o quê. E ele era casado, a pastora, era pastora da igreja também. E aí eu comecei eu sempre tive esse negócio de me colocar no lugar do outro. Eu comecei, depois que as minhas amigas me alertaram, aí eu fiquei, nossa, que idiota, meu Deus, o que eu tô olhando para esse moço? Aí eu comecei a me colocar no lugar dela. Aí eu fiquei, se o meu marido fizesse isso comigo, eu não ia gostar. Só que até então não tinha acontecido. Já tinha acontecido quando a gente era do mundo, né? Mas não na igreja. E aí eu comecei a me distanciar dele. Comecei a pegar... Tipo, ele estava sempre me procurando, e eu comecei a me distanciar um pouquinho dele, até que eu fiquei grávida do meu terceiro filho, e aí a gente assumiu a primeira igreja e acabou. Né? Hoje, essa pessoa é até desviado, não é mais casado com essa pastora. Ele mesmo estava ali procurando, né? E quase que eu caio nessa também. Então, foi uma das coisas também que me ajudou a me colocar no lugar da amante lá, né? Se ele tivesse investido em mim, estivesse ali e fazendo elogios e não sei o quê, talvez eu também seria uma que iria cair. Então, assim, a gente não está isento disso. Tem gente que fala, eu não trairia, eu nunca faria isso, eu nunca faria aquilo. Mas, de repente, faz outra coisa. Exato. Né? Então, eu comecei a ter esse entendimento. É verdade. É que, assim, essas questões de traições, não adianta a gente esconder. Isso aí existe. A gente vê isso, infelizmente, a gente vê isso entre nós. Nós, seres humanos, temos tendência ao pecado. Isso é da nossa natureza. Sim. E não é muito difícil de você ver isso dentro da igreja. Essas questões de traições. Mas é que você tem coragem. Você teve coragem hoje de vir aqui e contar. E o meu marido de me abençoar para estar aqui. Porque eu falei para ele ontem, eu falei assim, amor, eu vou lá e eu vou falar de você. Aí ele tá... Ele nem... o quê? Tudo bem. Vocês estão resolvidos. Super, super maduros sobre isso. Ele ainda não fala. Ele fala assim, eu tive uma queda, eu tive uma inclinação, eu já magoei a minha esposa. Ele fala assim, mas ele não entra em detalhes como eu. Mas também porque não é o perfil dele, né? Mas eu converso com ele assim, eu falo assim pra ele, vai chegar um momento que vai ser tão importante você falar. Por quê? Porque ele pode mostrar para outros homens que isso, infelizmente, pode acontecer, mas que ele tem uma chance, posso dizer, uma esperança de se redimir. Né? Então, a forma como eu fui tratando ele ali, de permitir ele falar as coisas para mim, de confessar, foi ajudando isso, ele também reconhece, ele fala, que foi ajudando ele a olhar para ele. Ele começou também a fazer uma autoanálise dele. Então, quando a gente conversava muito sobre isso, ele ia falando, ele ia se ouvindo. Então, ele ia fazendo uma análise dele também, do comportamento dele e aonde que ele tinha que amadurecer. E ele foi vendo que eu fui menino nisso aqui. Estava sendo um menino aqui também. Então, ele foi vendo, poxa, rejeição na infância, não teve validação lá atrás, na infância, foi criado de casa em casa, não foi criado com a mãe. Né? Então, assim, ele precisava o quê? O ego dele tá o quê? Eu preciso de validação. E ele encontrou. Tá certo. Né? Amém. Então, foi assim. E hoje vocês estão pastoreando? Sim. Sim. Quando aconteceu isso, a gente não teve um lugar para poder pedir ajuda. Porque, como eu disse, os nossos líderes, o presidente é casado pela segunda vez. Não tinha quem pedir ajuda. E o que era o diretor estava divorciando. Então, assim, a gente não teve quem nos orientar. E mesmo se a gente tivesse pedido ajuda, a gente não deixaria de pastorear. Então, a gente continuou pastoreando, ferido, assim.
Que eu hoje penso que a gente deveria ter saído da igreja, ter saído do local, né, de pastorear para poder ser tratados. Sermos tratados. Seria o correto. Seria o correto, mas não teve esse processo. Então, a gente foi. Passamos por todo esse processo. E aí, muitos anos depois, a gente voltou para a nossa cidade, ainda nesse ministério, mas como a gente já estava curado, isso não é o foco central do nosso história, do nosso caminhar, só, né? Só foi a traição, né? Mas a gente já estava assim curado de tudo, de várias coisas que aconteceu na nossa vida, e a gente foi entendendo que a gente não a gente não combinava mais com o ministério que a gente estava. Então a gente se desligou e há 2 anos atrás a gente abriu a Águas do Altar. Onde a gente começou num ministério menor, com outro entendimento, né, com uma outra mentalidade. Amém. Né? E ali a gente está ali cuidando do povo. Amém. Bom, essa é um testemunho bem extenso e bem... Eu sei que muitas pessoas não vão compreender, É difícil. mas eu sei que também as chaves aqui foram liberadas para as pessoas, como alerta também. Também. Né? Como um alerta para quem está num relacionamento ali no começo, para quem está assim namorando. Sim, agora, libera sinais. prestar atenção, né? Uhum. Então aqui é um testemunho para que a gente, as pessoas que estão ouvindo aí, sirvam de alerta, né? E tenham um direcionamento. Nós falamos aqui de uma experiência pessoal sua, né? Mas que é um testemunho, Sim. né? E o mais forte é o perdão. Que é o que conectou mais forte ainda o nosso casamento, né? Foi a forma como foi o processo do perdão. Eu creio que agora está mais forte do que nunca, né? Porque depois de tudo isso... Sim. Assim, eu vejo hoje, eu falo assim, na presença de Deus mesmo, assim, que hoje o nosso casamento é curado, é maduro e foi restaurado. Mas também a gente não põe expectativa. Entendi. Eu ponho minha expectativa aí em Deus, né? Então, a gente tem, assim, um relacionamento muito aberto também. Que agora vocês colocaram Deus em primeiro lugar, né? Deus em primeiro lugar. Não tem mais aquela coisa dele ficar me confessando coisas, porque ele amadureceu nessa área, né? Lá atrás foi necessário isso. Então, eu sempre também, isso é uma coisa, um alerta para os casais também. Né? Esse marido, às vezes, faz as coisas ali, escondido, não sei o quê, porque ele tem ali uma infantilidade ainda, emocionalmente falando, né? Mas será que ele teria essa coragem, esse lugar seguro de confessar coisas para essa esposa, até mesmo antes dele fazer? Né? De repente, uma confissão, pode curar uma coisa que está doendo nele também. Sim. Né? Ela tem a maturidade de ouvir as fraquezas do marido, seja qual for, seja de traição, seja de qualquer outra fraqueza. Olha, eu tenho fraqueza de mentir. Então, assim, ele tem esse lugar seguro e vice-versa, porque eu também encontrei nele. Ele também não me julgou quando eu falei disso. Não deveria nem me julgar também, né? Sim. Nem deveria. Mas a gente encontrou um no outro esse lugar. Né? De sermos, além de marido e mulher, sermos amigos. Porque se um amigo, isso também foi um pensamento meu também ali, que Deus foi me dando. Se um amigo chegasse para mim e falar, eu traí minha esposa e assim, 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 eu ia fazer o quê com ele? Eu não ia ajudar ele? Sim. Eu não ia aconselhar? Por que eu não posso fazer isso com o meu marido? Né? Então, eu fui enxergando dessa forma também. Amém. Espero que esse testemunho tenha aberto os olhos, né, das pessoas, você que está assistindo aí. Não julgue, mas tenha como ensinamentos, né? Sim. Ensinamentos, cada chave que foi liberada aqui. E a traição não é um pecado da morte, não é a morte. A traição não precisa ser o fim desse casamento. Exato. Mas pode ser um grande e belo recomeço. Né? É verdade. Amém.
Pastor, eu queria agradecer a tua presença aqui. Eu que agradeço. Viu? Parabéns pela coragem de você estar compartilhando aqui. Você que está assistindo em casa aí, se você tiver um testemunho que você queira compartilhar aqui, entre em contato conosco. Vai aparecer aqui na tela agora o nosso WhatsApp. Você pode vir aqui, né, contar, se abrir. Você vai ter tempo para explicar, contextualizar, assim como a pastora aqui fez. E você não será julgado, mas nós vamos aqui entender toda a sua história, o seu contexto. E quem está ouvindo aqui vai poder ver o que Deus fez na sua vida, como a sua vida foi transformada, seu relacionamento transformado, o milagre que Deus fez na sua vida, sem nenhum tipo de julgamento, tá? Então, eu quero pedir aí a vocês que nos assistem, você que já assiste o Crente Podcast há muito tempo, sabe as raízes de tudo isso. A comunidade aí que já está há um tempo, eu sei que vai entender, né? Mas aos novos que chegam aí, nós somos Igreja de Cristo, né? Não estamos aqui para julgar ninguém. Isso, não é verdade? Então, cada um tem a sua experiência pessoal com Deus, cada um ali vai responder, né? Pelo que individualidade, individualidade, né? Mas que nós pegamos tudo que é bênção. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você aí. Você que está precisando de uma cura no teu casamento, uma cura no teu relacionamento. Se você está precisando de ajuda, chame a pastora, né? Aí eu vou deixar aqui o Instagram dela aqui na descrição do vídeo. É só você clicar no maisinho que aparece aqui, vai estar o Instagram dela. Você pode seguir ela. Você faz vídeo lá pro seu Instagram? Faço uns conteúdos lá, falando sobre relacionamento, casamento com um marido difícil, o casamento após a traição. Tem bastante vídeos então lá. Aí, se você precisa de ajuda no seu casamento, segue ela no Instagram lá. Então vai pegar alguém que já passou por esse caminho, você às vezes está passando, ela já passou, pode te ensinar. Então você procure ela lá, tá bom? Vamos deixar aí o link dela na descrição do vídeo. Bom, para encerrar aqui nós vamos na nossa caixinha, tá bom? Que legal. Então você tira um versículo aqui, tá bom? Tá. E agora nesse finalzinho eu peço para você tirar, ler o versículo e orar para a gente encerrar. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Puxa de lado aqui assim. Eita, essa é bênção. Todas, né? O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Meu Deus. Eita. Provérbios 17, 22. O coração bem disposto é remédio eficiente. Um coração feliz, né? Acho que tem outras traduções, deve ter, né? Foi assim? Seu coração era disposto? Eu tive disposição para tal feito, né? Eu acredito que eu me dispus ali para poder fazer aquilo que eu acreditei na época que era a vontade de Deus, que era a minha família. E o que fala aí? Mas o espírito oprimido resseca os ossos. Meu Deus. Uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que não aceita, uma pessoa que até perdoou, mas ainda fica ali com ressentimento, né? Ali Adoece, né? oprimida, né? Resseca os ossos, adoece. Passei por um pouco de tempo oprimida, então passei por essa fase também de quase ressecar os ossos, né? De desejar a morte, de querer ir tomar remédio. Passei por todas essas fases também. Falar que, nossa, tá romantizando, como eu disse, lógico que não. Teve todo um processo, né? Amém. Mas o espírito oprimido resseca os define ossos. você? Sim, tem tudo a ver. Tá vendo? O Espírito Santo falando. Total. E quando o negócio é de Deus, vai tudo, verdade, né? É verdade. Glória a Deus. Está lá em Provérbios 17, 22. Amém. Então vamos orar então. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, primeiramente quero agradecer, Senhor, por esse momento, Pai, muito especial. Senhor, como eu sempre digo, que não existe dor que não tenha propósito. Senhor, aqui juntamente com os irmãos, eu quero orar por essa pessoa que está assistindo esse vídeo hoje. Meu Pai, que essa mulher
talvez esse homem que passou por alguma dor, seja a dor da traição como eu passei, mas passou por alguma rejeição, por algum abandono, por alguma ferida. Senhor, que essa pessoa venha hoje, através dessa história, desse testemunho, aprender o caminho, o processo do perdão e o poder do perdão, que o perdão liberta. Senhor, ajuda essa mulher a compreender os fatos das coisas que aconteceram. Ajuda essa mulher a olhar com amor para essa história. Senhor, mesmo sabendo que isso dói demais, mas quando a gente se dispõe, nós estamos com o coração disposto a obedecer aquilo que é a vontade do Senhor, se torna remédio para as nossas vidas. Senhor, obrigada pelo Senhor ter colocado essa disposição no meu coração. E assim eu oro por essa mulher, por esse homem, que essa disposição também esteja sobre o coração dele. E que casamentos, que histórias, que famílias venham ser restauradas através dessa disposição de obedecer unicamente a tua voz. Em nome de Jesus, abençoe os casamentos, meu Pai, abençoe as famílias, abençoe os filhos, os lares que estão enfrentando agora a destruição, os lares que estão enfrentando, Pai querido, o levantamento do mal, em nome de Jesus, que caia por terra todo o mal. Senhor, nós sabemos que o casamento é presente do Senhor, que o Senhor é o Deus da família, então eu abençoo, juntamente com os irmãos, todas as famílias, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pastora Juliana, muito obrigado mais uma vez. Amém. Viu? Quero mandar um abraço lá para a igreja, os irmãos da igreja Águas do Altar, né? Sim. De Cajamar, tá bom? Sim. Um grande abraço. Seu esposo também. Amém. E vamos Eu queria que todo mundo conhecesse ele. Eu sou apaixonada pelo meu marido. Às vezes a gente falando assim, as pessoas ficam assim, eu acho que ele é uma péssima pessoa. Mas ele, assim, se tornou um homem totalmente... né? Se ele quiser vir aqui contar, ele Sim, tá convidado. seria maravilhoso, viu? né? Convidado para ele contar aqui. Sim. Tá bom? Então, muito obrigado mesmo. Amém. Tá bom? Eu que agradeço. Obrigada por essa oportunidade também. Amém. E para você que ficou até o final aqui, Deus abençoe você. Se inscreve, comenta, compartilha, porque todas as sextas-feiras, todas as quintas-feiras e sábados, estamos aqui com episódios novos. E todas as quartas-feiras com o programa Nova Mulher, tá bom? Essa é a nossa programação. Então se inscreve para quando sair os vídeos e os conteúdos você ficar sabendo, tá bom? Então eu espero você até o próximo episódio. Até lá, fique com Deus.